Pronto, bom dia a todos, bom dia pessoal, bom dia galera do canal do YouTube. Estou me assistindo no YouTuber agora, mas é isso, brincadeiras à parte, pessoal. Vamos lá, né? Começar a nossa revisão, né? A nossa querida magna revisão, agora a segunda parte, porque iremos abordar um novo conteúdo que é de constitucionalismo contemporâneo, tá bom? Então, como a gente já deu uma olhada nos conteúdos pretéritos, mas vamos dar aqui uma repaginada, né? Vamos rever aqui tudo bem direitinho, não vamos deixar nada de fora para vocês não chegarem na prova assim despreparados, né? Então é basicamente o pouco da revisão que foi no sábado passado, tá bom? Junto com a Lohane. Só que agora eu vou encaminhar aqui sozinho e um pouquinho mais acelerado, né? Por conta do conteúdo que também que eu ainda quero resolver as questões com vocês, né? Não sei se vocês viram, tem as questões lá no Drive da monitoria, um questionáriozinho de revisão bem bonitinho para vocês irem trabalhando. Quem resolveu, quem não resolveu, vamos resolver hoje, né? Então a gente vai exercitar isso junto, certo? Então vamos lá, parte 2 aqui da nossa mais revisão. Bem rápido, né? Os conteúdos, né? Constitucionalismo inglês, francês, americano, alemão, brasileiro e o contemporâneo, né? Creio que o professor já tenha trabalhado com vocês o contemporâneo, por favor me confirmem, né? Só para eu ter essa certeza mesmo. Mas eu creio que pode cair uma questão ou outra ali nas objetivas na prova, né? Então é muito importante a gente estar por dentro desse conteúdo. Bom, rapidão, vamos lembrar daquele conceito que eu sei que você já tem na ponta da língua, tenho toda certeza que você já tem na ponta da língua, que é, né, o de teoria material da Constituição e essa diferença, né, saber diferenciar normas materialmente das formalmente constitucionais. Eu tenho certeza absoluta que meus doutores e doutoras hoje, nesse dia, sabem diferenciar, para mim, o que são normas materialmente e formalmente constitucionais, né? E também entendem essa teoria material da Constituição. Mas só recapitulando, né? A teoria material da Constituição é aquela teoria que a gente consegue perceber ali no constitucionalismo antigo e ela vai ganhando forma, vai se ampliando com o passar do tempo, né? E essa teoria material da Constituição, ela liga-se muito a três vetores, né? A questão da organização total do Estado, formas de aquisição, exercício e perda do poder político e essa disposição, né, ainda que muito básica, ainda que muito arcaica, sobre direitos fundamentais, né, direito sobre a vida, sobre a liberdade. Então, a Constituição, né, uma Constituição material mesmo, né, na sua forma material, no seu aspecto material, ela tem que ter essas três coisas, certo? E, né, falando agora de normas, né, constitucionais, e não só da Constituição, falando das normas que essa Constituição tem, essas normas podem ter um caráter, né, material ou formal. Né? As normas formalmente constitucionais, elas estão escritas, né, são as normas expressamente escritas na Constituição. São todos os artigos, incisos, alíneas, parágrafos e etc. Certo? E as materialmente constitucionais são aquelas que, embora não estejam no corpo da Constituição, não estejam no seu texto, do primeiro ao último artigo, elas estão lá, de certa forma, implícitas dentro do ordenamento jurídico. É uma decisão jurisprudencial, é uma súmula, é um acórdão, são decisões, às vezes jurisprudenciais, ou até mesmo outros entendimentos que podem trazer esse viés. Né? Ou seja, você tem ali uma jurisprudência sobre, digamos assim, sobre a lei de trânsito. Então, a lei de trânsito agora, ela ganha uma jurisprudência nova e ela ganha uma jurisprudência que vem ali do STF. Então, ela ganha uma norma, querendo ou não, materialmente constitucional, certo? Ela ganha esse viés. São normas implícitas. Tá dando para entender essa diferença básica aqui, né? Aquele negocinho bem tranquilo, que eu sei que vocês já devem estar dominando. Então, vamos passando. Qualquer dúvida, pessoal, podem interromper, podem falar a qualquer momento, certo? Levantem a mão, porque hoje o GED sempre é, né, nosso, sempre é para vocês e sempre é de vocês. Mas hoje, principalmente, eu quero a presença de vocês, a participação de quem tiver com dúvida e quem não tiver, quem tiver aqui só para rever alguns conteúdos, ver ali os exercícios, tudo bem. Mas eu também queria saber, quem tiver com dúvida mesmo, não tiver entendendo alguma coisa, pode não ser o que esteja aqui, pode ser outra coisa assim à parte. Peço que tirem dúvida hoje, certo? Que é o dia, certo? Hoje é o dia de vocês tirarem dúvidas, vocês perguntarem tranquilamente, tá bom? Então vamos passando. Lembrar agora, né, mesma coisa, constitucionalismo inglês, né, que surge ali com a ocupação do sul da Inglaterra, a ocupação romana do sul da Inglaterra, vai se criando províncias, vai se criando alguns principados e vai começando a aumentar ali aquela população até que chega um ponto que nós temos ali a população inglesa, né, nós temos ali os anglo-saxões tomando de conta e nós chegamos num ponto dessa história, né, dessa caminhada dos ingleses, onde é criada a famigerada, famosa Magna Carta Libertatum. Vocês tenho certeza que já devem estar muito familiarizados com ela, a nossa querida Magna Carta Libertatum de 1215, que é um marco super importante, né, para o constitucionalismo inglês, né, aquele marco ali que vai trazer
né, o que hoje conhecemos como supremacia da Constituição. Essa supremacia da Constituição vai ter dois parâmetros, formal, né, e material. Formal, ou também chamado de rigidez técnico-jurídica. O que é? Vamos termos simples. É aquela Constituição que ela tem um caráter mais rígido, ela tem um caráter um pouco mais dificultoso para você mudar o texto dela. Não é de qualquer forma que a gente vai mudar o texto dessa Constituição. Ela é rígida, ela tem uma técnica jurídica muito grande, muito laborosa para você conseguir chegar e mudar. Por exemplo, a nossa Constituição, né, classificada como rígida, super rígida, enfim, alguns doutrinadores tendem a classificar como super rígida, porque nós temos cláusulas pétreas, né, e tudo mais, e também nós temos todo um rito para alterar o seu texto. Então, essa rigidez técnico-jurídica que vai trazer a supremacia formal. A forma dela é muito suprema nesse aspecto, certo? E supremacia material ou rigidez sociopolítica, né? Aí já é o contrário. A Constituição ela tende a ser flexível, é muito presente em países de common law, certo? Então ela fica no mesmo patamar de uma lei ordinária, ela não tem todo um rito, todo um processo para você alterar o texto dela. Ela é muito mais simples, não precisa desses ritos bem solenes, bem exagerados para alterar o seu texto. Mas qual é a dificuldade aqui? É que os costumes já estão bem impetrados, né? Eles já estão bem enclausurados. Então, para você mudar, você precisa desse apoio, né, do povo, né? Uma rigidez sociopolítica, né? Dá para ver aí esse aspecto, essa diferença. Só ver se eu não falou alguma coisa. Todo mundo tranquilo, né? Então pronto, pessoal. Continuando. Isso aqui, vou ser bem honesto, tenho quase certeza que vai cair uma questão assim na prova, falando sobre direitos e garantias ou instituições. O que a Magna Carta trouxe? Não é importante só a gente saber quem é a Magna Carta, né? Qual foi esse marco que a Magna Carta é, né? Que ela foi, esse marco no caso. Mas a gente tem que saber o que ela trouxe. O que veio além disso? O que traz a Magna Carta? Então, se atentem a isso. Né? Nós temos algumas instituições e nós temos direitos e garantias trazidos pela Magna Carta, ainda que implícitos. Então, instituições, nós temos uma formação rudimentar do Parlamento Britânico, Tribunal do Júri, e nós temos princípios processuais e procedimentais que começam a ser enclausurados. Então, lá na Magna Carta, no textinho dela, que é a acordo entre o clero e a nobreza, vai estar lá dizendo, por exemplo, ninguém será preso, privado de seus bens, sem o devido processo legal. Então, é uma inovação que a Magna Carta traz. Vedação às prisões arbitrárias, certo? Isso aí em direitos e garantias ali embaixo, tá bom? Então, liberdade de locomoção entre os feudos. Você começa a poder fazer comércio entre os feudos. Você tem um crime de responsabilidade, certo? Então, se o governante ele não está atuando da maneira correta, você pode tentar, de alguma forma, tirá-lo ali do poder ou fazer algum tipo de processo para entender, né, se a disciplina dele, se a conduta dele está correta. E também aquele famoso princípio em inglês, né, no touch with full representation, né, muito difícil para mim que não tem esse inglês todo, mas é outra coisa aí que a Magna Carta tem, nessa, sem taxar, não vai ter taxação se não tiver representação. Então, esses direitos e garantias, essas instituições, pode cair assim uma pergunta como: o que trouxe? O que a Magna Carta trouxe como inovação? O que mais? Né? O que ela trouxe? Aí você pode trazer esses principais pontos, que é a vedação a prisões arbitrárias, direito de petição, liberdade de locomoção, esses conteúdos assim que estão expressos mesmo na Magna Carta. Tem uns que estão mais implícitos, né? Então, acho que até o próprio crime de responsabilidade ele não está tão implícito, mas ele está dentro do parágrafo 61. Então, esses mais explícitos, certo? Vocês podem dar uma olhada, eu deixei a Magna Carta lá no Drive da monitoria para vocês olharem, tem ela em português, bem direitinha, para vocês darem uma olhada, né, e tudo mais, mas calma, vocês não precisam decorar a Magna Carta. Tá tudo bem, não precisa decorar a Magna Carta. É mais uma questão de vocês saberem os principais pontos. Então, a vedação a prisões arbitrárias, esses princípios trazidos, né, processo legal, ampla defesa, contraditório, são coisas que vão ser trazidas aí pela Magna Carta, certo? Então, isso é bem importante. Para o constitucionalismo inglês, não só a Magna Carta é importante, como também a famosa Bill of Rights, né? A lei de 1689, se não me falha a memória. E o mais importante, além de tudo, dessa Bill of Rights é a questão dessa real declaração de direitos, né? Você começa a declarar direitos. Deixa eu ver aqui. Ela traz... alguma coisa nacional de direito à autodeterminação dos povos? Boa pergunta, boa pergunta. Então, sobre a autodeterminação dos povos, ela não vai trazer isso ainda, certo? Porque a Magna Carta ela ainda está ali em meados do constitucionalismo antigo. Essa autodeterminação dos povos ela vai ser muito presente quando a gente for passar para o constitucionalismo moderno, mas principalmente lá no contemporâneo. Porque essa autodeterminação dos povos ela tende a ser um princípio neoconstitucional, certo? Ele é mais do neoconstitucionalismo mesmo.
Porque essa autodeterminação dos povos ela tem muito a ver com os valores, as culturas mesmo sociais. E a gente percebe muito isso no constitucionalismo latino-americano. Mas, nesse momento da história, não temos ainda essa questão de autodeterminação dos povos, porque isso era um interesse muito grande do clero da nobreza, a Magna Carta. Então, o clero da nobreza, eles tinham esse interesse muito grande entre eles. Não era uma coisa para a população. A população, eu já disse isso outras vezes, e falo de novo porque é importante a gente saber. Eles ganharam isso assim de tabela. Eles ganharam alguns direitos desde tabela. Porque também seria uma loucura o clero da nobreza firmar direitos entre si e deixar a população de lado, né? Ia ficar aquela coisa muito assim, espaço, a população ia ficar, poxa, mas e a gente, né? Então, para não ficar uma coisa muito desequilibrada, né? Eles trazem um pouco ali para a população também. Mas não traz nenhum princípio de autodeterminação dos povos, né? Infelizmente. Bom, Bill of Rights. Voltando. Bill of Rights, 1689, né? Nós temos direitos civis e políticos agora. Então, essa declaração de direitos é uma literal declaração de direitos. O povo ali insatisfeito, né, com as questões religiosas e tudo mais, e também com a conduta dos monarcas, né, creio eu, Henrique VIII, com os monarcas, né, fazendo vários balbúrdios, principalmente o Henrique VIII com a questão religiosa, ele começa a impor religião ali arbitrariamente, sem contar os outros problemas sociais da época. E aí o que acontece? A população revoltada, né, principalmente os burgueses ali, eles trazem essa declaração de direitos, né, pedindo esses direitos civis e políticos. Nós precisamos agora o quê? Que o Estado se afaste para que a gente consiga, né, atuar enquanto cidadãos. Bom, nesse sentido, a gente vai ter que trazer o aspecto da liberdade negativa, né? Afasta-se o Estado para a população atuar, e agora o Estado não vai, além de não fazer prisões arbitrárias, não taxar, o Estado não vai poder interferir em assuntos cotidianos, em questões privadas, em questões ali que ele atuava antigamente, né? A própria questão religiosa também. Então são direitos fundamentais mesmo, assim, de primeira dimensão, vistos nesse aspecto da liberdade negativa. Porque a liberdade negativa é só isso, gente. É literalmente uma liberdade do não fazer do Estado. O Estado fica inerte e se afaste. Isso pode cair como uma questão objetiva, mas como dissertativa, eu acho mais provável que caia Magna Carta, certo? Mas fiquem atentos à Bill of Rights. Alguma dúvida aqui na Bill of Rights? Mais alguma coisa? Porque as dúvidas de vocês vão ajudando a gente a trabalhar. Porque o conteúdo a gente já viu. Agora, pra gente, né, ir esgotando ali um tema ou outro, a gente tem que ir perguntando e tudo mais. E se não tiver, acho bom, vocês estão dominando, né, o conteúdo. Mas vamos lá. E também a gente vai resolver as questões e aí vai ficar bem mais fácil. Ponto importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. Por se tratar de disciplina teórica, é muito importante a gente entender literalmente a teoria da separação de poderes, né, e outros viés do tipo. Então, a que a gente tem aqui no constitucionalismo inglês, a gente já tem uma primeira teoria da separação dos poderes, a de John Locke, obviamente. Então, ele traz a sua tripartição, né, entre executivo, legislativo e federativo. Bem simples, bem didático, é o quê? Executivo, aquele responsável, né, por executar as leis, por administrar, fiscalizar as leis, certo? Ele vai literalmente aplicar aquela lei que vem do legislativo, certo? Porém, o legislativo aqui não vai ser o legislativo que a gente tem hoje. Legislativo equilibrado, legislativo harmônico e ali igual os outros. Não, ele está num patamar elevado em relação ao federativo executivo. Por isso que ele é batizado como Supreme Power. Ele acaba ganhando também o poder de julgar as leis. Então, infelizmente, você tem um órgão só que vai criar e vai julgar as leis. Aí você começa a ter um desequilíbrio aí nessa separação de poderes, certo? Mas ele não literalmente ele não é um judiciário mais legislativo, tá? Nunca cometa esse erro. É porque ele acaba implicitamente trazendo essas funções que eram para ser de um judiciário, mas a gente não tem. Então o legislativo ele acaba julgando as próprias leis. E isso aí não é equilibrado, né? Isso não é harmônico. Então o legislativo ele ganha essa figura aí como um legislativo / julgador das próprias leis. Mas quem aplica é o executivo por meio do seu representante, no caso o monarca. E no poder federativo nós temos essa disposição, né? Um poder que ele está ali disposto a se relacionar com outras instâncias, né? Com outros países. Então, através do monarca, né? Nessa época, é o monarca que vai fazer isso. Ele vai fazer as alianças, né? As representações políticas entre os estados, né? Entre os estados-nações. Enfim, então essa é a separação que o Locke traz, certo? Então fiquem atentos que não é nem um pouco parecido com o que a gente tem hoje, nem com a do Montesquieu. Pode ser que seja pedido para vocês diferenciarem. Qual a diferença entre a tripartição de Locke e a tripartição de Montesquieu? Muito simples. Para começar, nem judiciário Locke tem. Começa aí, bem tranquilo. O judiciário Locke não tem. Além disso, o legislativo
Na tripartição de Locke, ele é um supreme power, ele é um poder muito acima dos outros. Então você começa a diferenciar isso. Se pedir uma questão desse tipo, vocês vão separar, vocês vão destrinchar as características de cada um e os poderes. Primeiro vocês vão dizendo, ó, o poder na tripartição de Locke, a gente tem executivo, legislativo e federativo. O executivo faz isso, o legislativo faz isso, o federativo faz isso. No Montesquieu, aí vocês vão, entendeu? Bem tranquilo para vocês separarem, certo? Mas a gente vai resolver daqui a pouco as questões. Alguma dúvida aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Estou indo rápido. A gente ainda tem bastante coisa para ver, então vou me adiantando. Qualquer coisa vocês vão mandando aí no chat ou levanta a mãozinha. Vou explicar novamente o que era o poder federativo na hora. Vamos lá, com mais calma agora. Ó, o poder federativo, o que ele é? O poder federativo nada mais é como se hoje fosse... Deixa eu ver uma analogia. É como se fosse literalmente ali o porta-voz do governo, certo? É um porta-voz. É literalmente um poder focado nas relações diplomáticas entre os países. Então você tem a Inglaterra, né, enquanto um Estado-nação, nessa época aqui é meados de 1700 e pouco, 1600 e pouco. E aí o monarca, né, ele vai ser esse representante, né, é um poder que fica ali mais para as mãos do monarca, poder federativo fica nas mãos do monarca, para ele representar a Inglaterra em questões com outros estados. Então ele vai fazer uma aliança com a França para importar alguns produtos, ele vai fazer uma aliança com a Itália. Então, nesse momento, quem vai atuar é o poder federativo, certo? Então, o poder federativo ele é responsável por isso, fazer as alianças, ser mais estratégico, fazer ali um acordo, entendeu? E isso vai ser feito através do monarca. Tinha até me perguntado, quem é que faz? É o primeiro-ministro ou é o monarca? No caso, é o monarca mesmo. Nessa época aqui é o monarca, certo? O primeiro-ministro chega para auxiliar o monarca ali em alguma questão ou outra, certo? Deu para entender, Fábio? Se não tiver dado, a gente procura outro meio. Tudo tranquilo? Perfeito, ótimo, pessoal. Não, eu gosto de assim, podem perguntar. Não, ó, e lembre, nesse mundo não existe pergunta besta, certo? Não existe nenhuma pergunta besta, certo? Então, só vamos, porque aqui é para vocês e com vocês. Agora, vamos passar um pouquinho ali pro lado. Temos o constitucionalismo inglês, vamos para os vizinhos ali, os franceses. O que eu preciso saber de constitucionalismo francês para minha prova? Primeiro, e não né, um dos mais importantes, o que marca ali também, é a teoria da separação de poderes de Montesquieu. Né? O Montesquieu ele traz ali, né, em meados do século XVIII, aquela forma de organizar o governo. Como é que ele vai fazer? Né? No seu espírito das leis, ele trabalha bastante, que o poder deve conter o poder, que quem tem muito poder tende a dele abusar, e nessa brincadeira ele acaba criando o que hoje conhecemos como Check and Balance System, né? O sistema de freios e contrapesos. Como é que funciona isso? É literalmente isso. Nós temos um sistema que ele tem freios e contrapesos para o poder. Então, o próprio poder vai conter o poder. E isso, de certa forma, é muito interessante. Porque ele vai trazer uma tripartição ali mais horizontal, mais dinâmica, mais harmônica, diferente do que Locke trazia. Então, aqui nós vamos ter executivo, legislativo e judiciário. Não tem federativo. Federativo sai da jogada. Então, se você observar, nós vamos ter esse modelo aqui. Todos no mesmo patamar, legislativo não vai ser Supreme Power, vai ser tudo bem destrinchadinho, bem bonitinho. Então, mas vão seguir os mesmos papéis. Mas então, executivo vai executar e administrar, né, ali as políticas públicas. O legislativo vai prospectar as leis, certo? E o judiciário vai julgar as leis. No geral, a grosso modo, é isso aqui em Montesquieu. Só isso. Bem tranquilo, bem horizontal. Então, essa é a ideia. Então, pode ser pedido para vocês diferenciarem na questão discursiva, provavelmente, sobre esses poderes. Ou cai uma objetiva, que troquem ali um termo ou outro, certo? Então, fiquem atentos a isso, essa diferença entre Montesquieu e Locke, tá bom? Que é essa diferenciação. Tudo bem aqui, porque, assim, um dos mais importantes no constitucionalismo inglês é a teoria de separação de poderes. Mas também, né, já a gente vai ver em um slide que tem uns marcos. Um dos marcos do constitucionalismo inglês, além da teoria da separação de poderes, é a própria Constituição Francesa de 1789, se eu não me engano, que vem ali com a queda da Bastilha. Desculpa, acho que é 1791, se eu não me engano mesmo. Bom, porque a de 1789 é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Pois é. Então, em 1791 é que vem a Constituição Francesa. E aí é o marco do constitucionalismo moderno. Aqui já estamos bem no constitucionalismo moderno mesmo, entendeu?
Então, alguma dúvida nesse sistema aqui, alguma coisa assim relacionada a constitucionalismo em francês, que eu não coloquei aqui, mas que vocês têm dúvida, podem perguntar, pessoal. Senão a gente vai seguir adiante, porque eu presumo que vocês já estão bem por dentro desse sistema. Tudo jóia, tudo jóia. Qualquer coisa vocês podem só clicar aí nesses emojizinhos, dar um ok, que aí eu vou seguindo em frente, tá bom? Então é isso. Vamos passando aqui. Tá muito rápido, tá muito acelerado. Vamos baixar um pouco aqui agora a velocidade, porque o constitucionalismo americano, por mais que seja rápido, né? Por mais que a gente não tenha tanta coisa como os outros constitucionalismos, a gente tem alguns aspectos, alguns pontos bem importantes que podem, não só podem, como vão cair na prova de vocês. Então, primeiro, eu trouxe aqui um dos pontos mais assim visíveis, certo? Tudo que tem em constitucionalismo americano é importante, bem como nos outros, mas assim, a gente tenta trazer sempre ali aquela coisa mais abrangente não, aquela coisa mais específica que não é tão fácil de entender assim, né, de primeira. E aí, a gente está aqui para auxiliar vocês. Então, o constitucionalismo americano, né, deixando um pouquinho de novo a Europa de lado, vamos aqui para a América do Norte. Primeiro, naquele contexto histórico bem rápido, a gente tem ali aquela migração, né, dos povos ingleses, né, das colônias inglesas. A gente começa a ter uma colônia inglesa aqui na costa leste da América do Norte, e esse povo começa a se construir, se consolidar como uma sociedade. Beleza. Passa tempo, vai passando. Nós temos alguns momentos da história. Você começa a ter ali os artigos da Confederação. Dê uma olhada, não deixem de lado os artigos da Confederação, lembrem disso. Nós temos os artigos da Confederação, né, que a gente começa a declarar, e a gente tem a Constituição Americana, outro marco, um dos maiores marcos do constitucionalismo moderno, porque ela foi a primeira. Tá? A Constituição Americana ela foi a primeira do constitucionalismo moderno. E toda Constituição moderna ela tem 3 coisas. Se vocês me responderem, eu vou ficar muito grato. Alguém se lembra quais são os 3 elementos de uma Constituição moderna? Quem lembrar aí vai ganhar um ponto no coração aqui do nosso querido monitor. Não, brincadeira, pessoal. Mas só para vocês interagirem mesmo e tudo mais, testarem. Alguém lembra, pessoal? 3 elementos que tem na Constituição moderna. Escrito, garantia de direitos e a separação de poderes. Toda Constituição moderna ela vai ter que ter no mínimo essas 3 coisas para funcionar, né? E ser uma Constituição moderna. Então, com essa Constituição moderna, né, a primeiríssima aí do constitucionalismo moderno, o marco principal, o constitucionalismo americano vai se moldando, vai se criando, vai passando, e nós começamos a ter alguns momentos, né? Nós começamos a ter alguns momentos bem interessantes para analisar e que vão impactar aí não só no constitucionalismo americano, mas também hoje em dia no ordenamento jurídico brasileiro, que foi o caso McCulloch vs Maryland. Temos 2 casos, certo? Super importante, super emblemático. Não deixem de olhar o outro, que é o do Dred Scott vs Sandford. Mas eu trouxe o McCulloch vs Maryland porque ele traz uma teoria não tão fácil. Não é que ela não é tão fácil, mas ela não é tão, sabe, simples de você entender de primeira. Ela é bem interessante e pode ser que caia. Que é a decisão da Suprema Corte, né? Como é que acontece? Para quem não lembra, pessoal, o caso McCulloch vs Maryland ele funciona da seguinte forma. Você tem ali a União, né, recém-formada a partir do federalismo por agregação, né, o centrípeto, e aí forma-se a União, né? Cada estado vai doando parcela do seu poder, você forma a União, e a União começa a perceber a necessidade de criar um banco, né? Criar um banco ali para recolher, arrecadar dinheiro dos outros estados, né? E gerar, né? Gerenciar a máquina pública a partir do viés econômico. Então, como é que acontece? Ela cria um banco, né? E vai distribuir suas filiais entre os estados. Chega um momento que ela distribui para Maryland e tem um detalhe. Ela distribui esses bancos, mas ela não dá um capital inicial, ela não dá um dinheiro ali para os bancos funcionarem. Ela não dá um capital para o banco ir emprestando para a população ou ir fazendo essa movimentação dentro dos seus estados, certo? Então fica uma coisa muito escassa, fica uma coisa ali muito abrangente, muito aberta. E aí chega um momento que ali no estado de Maryland, simplesmente não dá mais. Não tem mais como eles funcionarem, não tem mais como eles atuarem, porque não tem os recursos e os meios necessários. E aí o que acontece? Nesse momento da história, chega um momento que a União vai taxando, esse é o maior problema, é que a União não só não deu os recursos necessários, mas ela também vai taxando, ela vai tomando muito imposto em cima de notas dos bancos e tudo mais. Então ela vai taxando, vai jogando imposto em cima dos estados, e no estado de Maryland não foi diferente. Só que chega um ponto que o estado de Maryland não aguenta mais, não tem mais como, eles não têm dinheiro nem para gerenciar
a si próprio imagina para dar para a União. E aí acontece um momento interessante, que é simplesmente você parar de funcionar. A filial não funciona mais. Então o gerente lá, ele deixa de dar os impostos, mas deixa de pagar os impostos, e a União começa a ter esse momento assim de rixa, né, entre o estado de Maryland e a União. Aí o que acontece? Nesse momento, a União ela vai taxando, e o estado de Maryland, não, tá bom. Então o que acontece? Começa-se o litígio, vai aumentando, e a primeira corte ali decide a favor, né, da União. Aí vai passando. Aí quando chega ali na Suprema Corte, começa-se um entendimento bem interessante. Então, a partir desse momento, na Suprema Corte, a gente vai fazer o quê? Realmente, qual foi a análise? Aí que surge a teoria dos poderes implícitos. Então, os ministros, né, os juízes, os julgadores, eles percebem o seguinte: olha, realmente, entre eles isso, realmente não tem muito sentido você estabelecer uma meta para um ente federado, não faz sentido você dar uma meta, dar um objetivo, sendo que esse ente federado ele é totalmente desprovido de recursos. Ele não tem recursos para poder fazer isso que você está pedindo. Então não faz tanto sentido. Aí é criado, né, é entendido, é vista essa teoria dos poderes implícitos, Implied Powers Doctrine, que a partir do momento que você estabelece uma competência, uma meta para um ente federado, o Estado, o município, você tem que dar os meios necessários. Implicitamente. Você tem que garantir esses meios. Nem que seja de uma forma ali mínima. Certo? Tanto é que hoje, olha só o comparativo já para vocês terem uma ideia. Hoje, no constitucionalismo brasileiro, a gente tem um princípio que é o da garantia do mínimo existencial. Pegou a visão? Isso vem ali, de certo modo, do constitucionalismo americano. E isso é interessante para a gente. Tá? Então, essa teoria dos poderes implícitos surge dessa forma. E pode ser que o professor peça para vocês ou explicarem o que ela é, certo? Conceituar, ou também fazer algum comparativo. Mas isso a gente vai ver no questionário de revisão. Também são vistas mais duas coisas, certo? Dentro desse caso, que é a autonomia financeira dos entes federados, né? Que é essa capacidade que um ente, né? A União, Estados, municípios, eles têm de se autorregerenciar, né? De arrecadar os seus recursos monetários e distribuir sem interferência dos outros. Então, chega de taxação da União, certo? Há necessidade até de ter uma taxação mínima, mas que não seja tão abusiva, tão grande quanto era nesse caso aqui, tá bom? Então, os entes federados vão ter sua autonomia financeira, de arrecadar seus recursos, distribuir, fazer o que quiser com seu capital, mas, claro, respeitar as normas da Constituição. E, por último, não menos importante, controle de constitucionalidade difuso. A gente vai estudar mais na frente, controle de constitucionalidade. É bem interessante, muito legal a gente saber sobre ele, porque ele mostra exatamente como funciona esse julgamento, né? A partir do momento que você julga um determinado caso, o que vai acontecer dali. O controle de constitucionalidade difuso ele não é tão complicado, pessoal. É literalmente a capacidade que todo e qualquer órgão, juiz ou tribunal tem de julgar um caso concreto. Você tem ali um litígio, né? Um caso concreto, você vai julgar aquele caso e a partir dali vai sair uma decisão, certo? E essa decisão ela vai ter efeitos, né? Como é que funcionam esses efeitos? É só porque ele vai, a partir dessa decisão, mostrar o que vai acontecer dali. Hoje em dia a gente tem a súmula vinculante? Pois é porque a súmula vinculante é feita lá pelo STF, que tem um controle de constitucionalidade concentrado, mas isso a gente vai ver depois. Resumindo, o difuso é só isso, é só a capacidade de qualquer órgão do Poder Judiciário ter de julgar casos concretos, tá bom? Então é isso, bem básico, bem tranquilo, tá bom? Mas não deixem de olhar o caso Dred Scott versus Sandford. Hoje minha dicção tá ótima. Vamos lá. Pronto. Esqueminha rápido para resumir tudo que eu disse. Não entendi nada do que tu disse. Pois olha para cá. Preste atenção. É bem tranquilo. Não é só a União, não é no caso a União que vai estabelecer essas normas, certo? É porque a União é esse poder, né, mais concentrado, esse poder mais federativo, que vai atribuir competência para os outros. Mas isso vai vir da Constituição. Então é o seguinte, a União, através da Constituição, vai estabelecer metas, tanto para si, quanto para os estados e para os municípios, certo? Eles têm que respeitar o texto constitucional. Então a Constituição vai trazer metas, vai trazer objetivos para a União, para os estados, para os municípios, tá bom? Mas quem faz isso é a União. Como assim? Está um pouco confuso. Vamos lá. Como é que funciona? Na União, a gente vai ter os poderes, né? Eu vou tentar explicar de uma forma bem mais tranquila e dinâmica. A gente tem os poderes, né? A gente vai ter poder executivo, legislativo e judiciário. Esses poderes, todos,
obviamente, não só esses poderes, como o resto dos entes federados, tem que respeitar a Constituição. Mas essa questão de aplicar, de ter essa guarda maior da Constituição, fica ali para a União, para o seu poder judiciário, para o seu poder executivo, para o seu poder legislativo. Então, a Constituição estabelece uma meta, a União, a gente tem metas para cumprir. Nós temos objetivos para cumprir. Os estados e os municípios também. Aí vai se atribuindo, vai se atribuindo. Só que, quando você vai atribuir, você tem que dar um jeito daquele estado, daquele município ou da própria União ter um recurso ali, né, para garantir atingir essa meta. Então, o que é que acontece? É estabelecida uma meta para a União, uma meta para os estados e uma meta para os municípios. Mas, implicitamente, nós vamos ter os meios para atingir todas essas metas. Entendeu? Então, esse é o resumo geral da teoria dos poderes implícitos. Basicamente isso. Tranquilo? Bem de boa, né? Não é aquele fim de mundo que a gente acaba pensando. É bem tranquilo essa teoria dos poderes implícitos. Então, se alguém não tiver alguma dúvida, vou passando. Podem se manifestar a qualquer momento, certo? Eu não vou ficar parando muito por conta do tempo, mas só manifestar aí que eu dou uma olhadinha na dúvida de vocês. Outra coisa bem rápida, um resumo aqui sobre esse federalismo, né? A gente tem a confederação, né? Um estado confederado, que é o caso dos Estados Unidos. Esse federalismo centrípeto por agregação, né? Que os estados vão doando parcela do seu poder. Até que eu botei uma linha tracejada para ficar melhor ilustrado, né? Então os estados eles não vão querer tirar toda a sua autonomia, né? Eles vão dando um pouquinho ali da autonomia e a União vai aumentando ali com um pouquinho de cada. Aí fica aquela coisa, né? Confederada, vai das bordas para o centro, né? Então você começa a ter estados com questões, né, competências diferentes. Assim, um estado vai querer ter a pena de morte, né? Outro não vai. Então você começa a ter uma diferença entre cada estado. E é por isso que hoje em dia os Estados Unidos ele tem tantos estados com doutrinas jurídicas diferentes, né? Isso é interessante. Bom, e o contrário, né? É o federalismo centrífugo ou posto-agregação. Isso aqui, pessoal, de federalismo é mais para vocês entenderem como se forma, né, o Estado como um todo, né, a forma de governo, a forma de Estado, mas isso aí vai ser melhor abordado em Direito Constitucional 2. Porém, aqui a gente tem geralmente uma ideia geral mesmo para entender como é que foi ali nos Estados Unidos. E tem esse, se tem a Confederação, que foi os Estados Unidos, tem esse, que é o caso do Brasil, por exemplo. Você tem a União, concentradinha em Estado unitário, e ela, né, se abre, se reparte em Estados membros, né. Então, é o federalismo centrífugo ou segregação, fuga do centro. Anota essa daí. Bom, continuando, resumindo aqui esse momento da história. Nós temos marcos temporais do constitucionalismo, né, do antigo e do moderno. Então, quais são os marcos que eu preciso entender? Além dos povos antigos e dos anglo-saxões, exatamente nessa inexistência de leis escritas, né, constituições costumeiras, consuetudinárias, né, por exemplo, a praxis política teocrática do povo hebreu. Então, o povo hebreu, por exemplo, vamos tomar ele de exemplo, eles tinham a praxis divina, então as leis deles eram divinas, né, e tudo mais. E também, lá nesses povos antigos, a gente começa a ver essa teoria material da Constituição que a gente viu no comecinho. Como assim, Luiz? Por exemplo, você tem ali a Lei de 12 Tábuas, certo? A Lei de 12 Tábuas, ela traz ali um texto, né, mas ela não vai trazer a organização total do Estado e tudo mais. Então, você começa a ver que essa teoria material da Constituição ela vai ser encaixada no momento que você começar a ter sociedades, né, povos que vão trazer isso. Uma organização do Estado, certo? Uma garantia básica de direitos fundamentais e formas de aquisição do poder político. Mas em alguns povos antigos a gente consegue perceber, como no povo inglês, por exemplo. Então, falando de povo inglês, a gente tem a Magna Carta de 1215, um dos maiores marcos, tão falada aqui, que vocês nunca mais vão se esquecer da Magna Carta, e eu espero. Então, ela traz limites ao poder do soberano, né, ao poder do monarca, e também alguns direitos básicos. Claro, era mais popular a nobreza, mas a população acaba pegando ali de revesgueio. Para o povo francês, ali agora estamos mais para o constitucionalismo moderno, certo? Aqui já começa, nesse caminho aqui, a gente já começa a ter um constitucionalismo moderno, tá bom? Que é essa transição do povo francês, dessa monarquia absolutista, tchau monarquia absolutista, para uma monarquia constitucional e, muito consequentemente, outros tipos de governo. Então, nesse momento, o que vai ser marcante aqui? A Constituição Francesa, de 1791, certo? E a queda da Bastilha, né? A tomada da Bastilha. A Constituição Francesa, ela vem depois da americana, lembrem-se disso, e é um dos marcos do constitucionalismo moderno, porque ela é uma Constituição moderna, com aqueles três elementos, né?
repetindo só para fins didáticos. Texto escrito, garantias de direitos e separação de poderes. Então, o marco ali do constitucionalismo francês não é só sua Constituição, mas também a teoria da separação dos poderes. Não esqueçam disso. Que é uma das mais consolidadas, uma das mais bem trabalhadas, que foi por Montesquieu, no caso. Tá bom? E sobre o povo americano, ali parecido. Qual o marco? Além dos artigos da Confederação, além dos casos, deem uma olhada nos casos, certo? Deem uma olhada no caso do Dredcott, desse Sandford. Além desses casos, nós temos a própria Constituição Americana, que foi a primeiríssima do constitucionalismo moderno, né, de 1787, trazendo os mesmos elementos que uma Constituição moderna tem que ter. Tá bom? Então, nesse momento da história, nós podemos seguir indo adiante, tá bom? Porque a partir de agora é constitucionalismo moderno e depois contemporâneo. Beleza? Então, se forem tendo alguma dúvida, vão jogando aí no chat ou levantando a mãozinha. Beleza. Agora, constitucionalismo alemão. Constitucionalismo alemão, o que a gente precisa saber? Cara, o constitucionalismo alemão é bem interessante porque ele traz ali um novo panorama. Ele tem muita coisa para ser analisada, mas aqui a gente vai ter que fazer uma coisa bem enxuta, tá bom? Primeiríssimo, tá aí. Constituição de Weimar. Constituição de Weimar proclamada em 1919, após a derrota da Primeira Guerra, né? Aquela derrota da Alemanha na Primeira Guerra. Então você tem essa Primeira Guerra, que foi ali, você tem o eixo, você tem os aliados, e fica aquela disputa, a Alemanha perde, fica uma coisa assim meio conturbada, a Alemanha fica em frangalhos, né, infelizmente, e aí a gente precisa agora se estabelecer, a gente precisa voltar a se reerguer pelo menos como um Estado, né, por mais que tudo tenha sido abalado, crise financeira, a gente precisa de algum mecanismo para voltar. E é criada a Constituição de Weimar, agora trazendo um viés de bem-estar social, um viés de igualdade maior, para tentar igualar, né, o famoso welfare state. Então você tenta igualar de novo essa sociedade, você tenta trazer ali novos viés, e aprendendo também com as consequências da Primeira Guerra. Mas a gente vai ver que não foi bem assim que aconteceu. Então ela é dualista, né? Ela organiza o Estado e depois ela declara direitos e deveres fundamentais. Isso já é importante, porque ela está organizando, né, a estrutura do Estado, novamente, lembrando que na Primeira Guerra a gente não tinha uma Alemanha enquanto Estado. A gente tinha uma Alemanha Estado-nação. Né? Tem essa diferença. E aí, nesse ponto aqui da história, ela começa a se dividir. É uma Constituição dualista, né? Ela divide essas duas facetas, como a organização do Estado e depois declaração de direitos e deveres fundamentais. Então começa a voltar algumas coisas, né? Você começa a ter algumas características interessantes, como o próprio o parlamento, né? E o sufrágio universal de homens e mulheres. Isso é muito interessante, que a Constituição de Weimar traz. Então pode ser que caia na prova de vocês uma questão objetiva, trazendo algum desses pontos. O que ela traz, o que ela não traz, ou uma assertiva que diga que ela traz uma coisa, mas na verdade é outra. Então, é importante vocês saberem, tipo, esses pontos principais, que está tanto aqui no slide como em outros materiais para vocês, sobre o que a Constituição de Weimar traz, certo? Eu não vou me aprofundar tanto na Constituição de Weimar, porque tem mais por vir, que é um rapaz chamado Carl Schmitt. Mas antes, tem uma observação aqui sobre o artigo 48, né, que tem essa questão de poderes de emergência para o presidente. Esse é o problema da Constituição de Weimar. Esse poder de emergência, ele era interessante, porque ele podia suspender direitos civis, né, de primeira dimensão, de segunda dimensão, e governar através de decretos. Isso é preocupante, porque você começa a ver que tem uma cláusula, tem um artigo, tem um mecanismo que vai suspender todos os direitos civis. Então se atentem a esse artigo, porque ele é uma coisa meio assustadora. Ele traz uma insegurança jurídica para quem tem bons olhos. Como é que você vai ter um mecanismo que vai suspender todos os direitos civis? Isso não tem nexo, não tem sentido, principalmente se a gente olhar para os outros constitucionalismos. Você suspender os direitos civis, você começa a ter a chance de fazer o quê? Prisões arbitrárias, taxações, enfim, você começa a ter ali um momento delicado. Então, se atenta a esse ponto. E é não só por conta desse artigo, mas também por outros vieses que o Hitler ele vai, né, ascender ao poder. Né? Tem esse problema. Bom, agora qual é o ponto? Carl Schmitt. Tudo do constitucionalismo alemão ali vai ser importante, mas esses se destacam bastante. Tanto essa Constituição de Weimar, né, que traz o welfare state, como o Carl Schmitt. Por quê? Porque depois dessa Constituição, nós temos o Carl Schmitt. Não que ele venha depois, mas o pensamento dele, né, a ideia dele vai vir corroborar, né, tentar validar essa Constituição. Que é uma Constituição, de certo modo, ali meio nominal e tudo mais. Mas, enfim. O Carl Schmitt ele vai falar o quê?
que uma Constituição ela é a decisão política fundamental de um povo. E o que quer dizer isso? O que quer dizer essa decisão política fundamental? É que, na verdade, não é como se fosse uma Constituição ali, no plano abstrato, que a gente depois concretiza, certo? É uma Constituição que o povo vai decidir, é o povo que impõe as normas, é o povo que estabelece os princípios e a estrutura. Só que isso é mais uma maneira que o Carl Schmitt encontra de validar alguns mecanismos como esse artigo 48. Esse artigo 48 que vai trazer essa suspensão. Então, se o povo aceita que tem um mecanismo que faça isso, não tem problema. Entende? Esse é o problema. Essa é a crítica feita ao pensamento de Carl Schmitt. Então, essa é a expressão da vontade política soberana. Né? A Constituição, né, ela vai ser essa reflexão. E ele faz uma diferença entre normas constitucionais e a Constituição. Que as normas constitucionais, né, elas são essa decisão política fundamental de um povo. Reside nessa normatividade que o povo traz, a forma que ele quer o governo, a forma de governar e tudo mais. Enquanto que a Constituição em si, ela é essa vontade política soberana, né, que vai estar em outro plano. Mas, muito na verdade, ele só estava ali legitimando, né, essa característica autoritária, digamos assim, entre aspas, da Constituição. Então, do Carl Schmitt pode cair uma questão mais objetiva mesmo, né, por ser algo bem abrangente. E, por último, não menos importante, temos a Lei de Habilitação, outro marco interessante do constitucionalismo alemão, certo? Aprovada ali em meados de 1933, após o incêndio de Reichstag. Enfim, ali no fim da República de Weimar, né, e o início desse regime totalitário nazista. O que acontece? O Hitler sendo ali o chanceler, né, daquele momento histórico, começa a ascensão mesmo do nazismo, infelizmente, né, no nazifascismo. O que vai acontecer? A lei de habilitação, o que ela é? A lei de habilitação, ela nada mais é do que uma forma de trazer uma nova Constituição. Como assim? É literalmente uma habilitação que o governante vai ter de criar uma nova Constituição, do zero, ali, aprovada, né, promulgada ou não, outorgada ou não. Então ele traz uma Constituição do zero. Isso é preocupante. Essa lei de habilitação, ela tem esse viés assustador. E você vai trazer uma nova Constituição do zero, né? Então, após ali aquele momento crítico da história, né, alemã, do povo alemão mesmo, né, incêndio ali de Reichstag e tudo mais, esse fim da República de Weimar vai decaindo, você vê que essa Constituição, ela não está tão bem, ela precisa ser superada. E a partir desse momento é criada essa ideia de lei de habilitação, que você literalmente vai ter uma lei nova, uma lei, poder constitucional ordinário ali, para criar uma Constituição. E promulgar leis sem essa aprovação, né, do parlamento, do presidente e tudo mais. É literalmente eu impor uma Constituição sozinho. E essa é de fato uma Constituição nominal, né? Constituição nominal é só aquela Constituição que tem toda uma forma, tem todo um mecanismozinho de parecer popular, parecer democrático, mas no final é só uma grande arquitetura que um autoritário, né, faz. Enfim, então se atente à lei de habilitação, principalmente nesses pontos aqui trazidos pelo slide, né? Bom, rapidinho sobre constitucionalismo brasileiro, para a gente poder resolver as questões, certo? Hoje eu acho que eu vou passar um pouquinho, pessoal, porque ainda tem constitucionalismo contemporâneo, mas aí acho que em meados de 11h30, 11h40 a gente termina, certo? Então, vamos comigo, vamos deixar isso aqui bem rápido, bem tranquilo, bem dinâmico. Cara, o constitucionalismo brasileiro é bem interessante, é bem tranquilo, tá? Porque a gente começa a ver essa influência dos outros. Então, por isso que a gente estuda primeiro os outros para depois vir para o nosso. Porque toda essa base que a gente vai trazendo, todas essas teorias, todos esses conceitos, você começa a perceber em um canto ou no outro. Mas também é importante se atentar ao que aconteceu aqui, né? E agora na nossa história. Bom, 1824, primeira Constituição, né? Traz ali o Estado unitário, imperialismo e o poder fica imutável, certo? Durante ali 4 anos, tudo mais, hereditário, né? Constitucional e representativo. Bacana. Separação quadripartite. Olha que interessante. Por mais que no constitucionalismo inglês e no francês a gente tinha uma tripartição dos poderes, aqui no constitucionalismo brasileiro a gente vai ter uma quadripartição. E claro, a gente já conhece quem são esses poderes, a gente já estudou um pouco de história e tudo mais. Então é legislativo, executivo, judiciário e o moderador. Então essa é a diferença, certo? Porque o moderador ele acaba sendo aquele poder extra, né, um extra poder um pouco mais exagerado, um pouco mais exacerbado. Ele quebra o sistema de freio e contrapeso. Porque enquanto você tem legislativo, executivo e judiciário, tudo no mesmo patamar, na mesma base, né? Nenhum estando muito inflado, o moderador ele vai vir para conter os outros poderes, né? Então ele era exercido pelo imperador. É o chefe supremo da nação, é o primeiro representante, é o top, o bam, bam, bam. E esse é o problema. Ele quebra esse equilíbrio, essa harmonia.
entre os demais poderes. Ele tinha que trazer uma harmonia, mas pelo fato dele ser um poder fora, um pouco acima, né, e exercido por uma pessoa só, não tem muito o que se falar em equilíbrio, não tem muito o que se falar em sistema de freios e contrapesos aqui, tá bom? Então, é um viés interessante, pode ser que caia na prova como questão objetiva, tá bom? Porque as questões objetivas não caem muito no VOF. Se eu não me engano, ele faz VOF, VOF, VOF e não ABCD, tá bom? Mas pode ser que ele diferencie, então não se prenda a um modelo. Mas pode ser que caia como questão objetiva aí, falando sobre quadripartição de poderes, certo? É o mais importante para saber nesse momento aqui da história do Brasil, do constitucionalismo brasileiro, tá bom? Bom, esse aqui é o ponto principal da Constituição de 1824 e vamos passando. Creio que ninguém tem nenhuma dúvida, né? Então vamos indo. Fase republicana e depois a Era Vargas. Bem rápido, né? É bem legal porque isso aqui vai mexer muito com a nossa história, muito mesmo, assim, com a história que a gente já viu na escola ou que a gente gosta de estudar ali por ali. Então é bem tranquilo para a gente assimilar esse conteúdo aqui. O que acontece? Fase republicana, né? Você começa a ter ali a saída da família real, né? Começa a sair, passa o Dom Pedro II, vai passando. Em 1891 você tem a proclamação da República, com Marechal Deodoro. Acho que até o professor explicou em várias minúcias como é que funcionou essa proclamação, né? E eu não vou empreender a isso. O que a gente precisa saber? Foi uma Constituição promulgada, certo? Por mais que fossem militares, por mais que foi uma Constituição promulgada, certo? E começa a adotar a forma da República Federativa. Então você não tem um Estado unitário. Olha só que interessante. Vamos lá. Se ficar difícil, podem perguntar. Nesse momento da história, nós vamos ter uma quebra na questão federalista. Enquanto que em 1824 você tinha um Estado unitário, né, exercido pelo imperador, assim, aquela coisa bem consolidada, uma coisa só, um Estado-nação, aqui na fase republicana você tem uma federação. Lembra do constitucionalismo americano? É por isso que eu botei aqueles lá, para vocês terem uma visão melhor. A União vai se dividir em Estados-membros. Você começa a criar províncias, tudo mais, dissolutos. Então, Estados Unidos do Brasil. Eles têm uma influência, né? Você tem essa influência norte-americana, nesse presidencialismo, esse sistema presidencialista. E aí, aqui, nós vamos começar a ter essa abertura do poder, vamos começar a afrouxar um pouco os nós, né? Digamos assim. Então, é bem interessante essa fase republicana, tá? Porque a Constituição vai trazer isso. É um marco, assim, principal desse momento. Essa Constituição republicana, essa Constituição que traz a República Federativa como uma forma de governo, certo? E tem essa bastante influência do constitucionalismo americano, né? Desse presidencialismo aqui exacerbado. Era Vargas. Aí passa um tempo, né? Entra um, sai o outro, né? Aquela coisa bem dinâmica e até um pouco acelerada entre os militares, né? Ficou muito na mão dos militares, República da Espada, enfim, vai passando, né? Marechal, Floriano, enfim, vai passando e chega ali no Getúlio Vargas. Então a gente avança aí um tempo na história, avança bastante tempo aí, de 1891. Chega ali em 1900 e pouco, 1921, 25, tem a Primeira Guerra, vai passando, chega em 1930. Bem que no auge da Segunda Guerra quase, né? Aí que vem a bomba, aí que vem um momento bem interessante da história, que é com o Getúlio Vargas, né? Ele sai após a deposição do Washington Luiz, né? A gente tem aquele momento ali das oligarquias, né? Antes de Getúlio Vargas ascender ao poder, a gente tem as oligarquias, República do Café com Leite, vocês lembram muito bem, escola, Enem, meu Deus, aquela coisa. São Paulo, Minas Gerais, café com leite. Enfim, se vocês não se lembrarem, eu vou só recordar. Você fica com essa disputa de poder, né? Entre São Paulo e Minas Gerais, café com leite. Então, sempre era nomeado um dos dois, né? Alguém de Minas ou alguém de São Paulo para ir para o poder. E acabou que, na época que o Washington Luiz foi para o poder, houve algumas controvérsias, houve alguns problemas que ele teve que ser deposto, né? Ele acabou saindo, ele acabou abdicando e entra Getúlio Vargas no seu lugar. Bom, então tem a primeira fase, tá? do governo Vargas, que fica ali entre 1930 e 34. Foi um governo provisório e reformas iniciais. Nesse momento, o Vargas ele é um pouco mais, assim, digamos, intrigante. Por quê? Porque nessa primeira fase do governo Vargas, ele vai trazer um sistema ali diferente. Ele vai ainda, claro, se adaptar ao viés republicano, mas ele começa a introduzir o seu poder de algumas formas, certo? Então ele está ali naquele estado bem tranquilo, bem de boa. O que eu preciso saber aqui dessa primeira fase? É que era para ser um governo provisório. Era para ele sair. Era para ficar 4 anos e meter o pé. Mas não foi isso que aconteceu e a gente vai ver aqui nessa segunda fase.
Porque quando chega na segunda fase, você começa a ter um governo constitucional, né, com a Constituição de 34. Porém, quando está acabando o seu mandato, ele traz uma nova Constituição, a famosa Constituição Polaca de 1937, obviamente inspirada na Constituição polonesa. Ele tenta trazer alguma forma de legitimar o seu poder e fazer com que ele fique no poder por mais tempo. E ele fez isso, ele fez o populismo. Ele trouxe reformas trabalhistas, ele trouxe reformas até mesmo no próprio voto, as mulheres podiam votar. Ele trouxe o Estado Social, né, esse Estado de bem-estar social, inspirado também naquele viés ocidental do welfare state. Então ele começa a trazer essas formas para tentar não só agradar a população, mas também legitimar o seu poder. Tentar, não, olha o que eu estou fazendo, deixa eu ficar aqui, entendeu? Então ele faz essa jogada, ele tenta se manter no poder o máximo possível, mas isso não vai funcionar, né? Até porque ele acaba saindo do poder de uma forma ou de outra, né? Com a intentona comunista e tudo mais, de todo aquele viés histórico. Bom, e aí no Estado Novo, que agora sim vamos entrar nessa saída do Vargas, no Estado Novo, né? Começa essa loucura do regime autoritário e centralizador, né? Essa Constituição do Estado Novo ela foi outorgada, garantindo maior centralização do poder. Então o que aconteceu? Você começa a ter um momento na história que ou o Vargas sai, ou a gente tira o Vargas. Então ele começou essa questão muito de centralizar o poder, de trazer poder, mais poder, e ele violou o que Montesquieu dizia. Ou ele só corroborou o que Montesquieu dizia. Quem tem muito poder tende a dele abusar. E o Vargas abusou, e é aí que vai entrar o detalhe. Ele tenta centralizar o poder, traz essa Constituição outorgada, que é a de 37, e é um regime autoritário. Ele está sendo um ditador, um autoritário, né? E aí ele tenta fechar o Congresso, reduz essa autonomia dos estados e tudo mais, e aí já era. Aí a população vai ficar revoltosa e vai fazer de tudo para tirá-lo do poder, tá bom? Então nesse momento vocês têm que entender mais esses viés. Esses marcos de Constituição, né? Que já vou resumir para vocês, mas são essas constituições e o que cada um traz, certo? O professor não vai abordar tanto o aspecto histórico. Passando agora constitucionalismo contemporâneo. Então, antes da gente entrar em constitucionalismo contemporâneo, vamos só ver aqui, né? Eu não consigo fazer agora o slide, mas vamos resumir aqui o constitucionalismo brasileiro. Vocês podem tentar entender melhor através das constituições que nós tivemos. Nós tivemos 7 constituições ao todo, se eu não me engano, mas quando eu elencar aqui a gente vai lembrar. Nós temos a de 1824, certo? Estado unitário, imperador, aquela coisa, né? Uma monarquia imperial e tudo mais. Tá bom. Depois a gente tem a Constituição de 1891, República Federativa, Estados Unidos do Brasil e todas aquelas questões. Depois a gente tem a Constituição de 1934, trazida por Getúlio Vargas, tudo mais, beleza. Tem a de 37, que é a Constituição Polaca, né, polonesa que a gente chama. Então a gente já temos 4 constituições. Depois a gente tem a de 1946, se eu não me engano, de 1946, que é um ano depois ali que Vargas sai do poder. Certo? Que a gente começa a abertura de novo da democracia popular e tudo mais. A gente vai ter a de 1964, outorgada, infelizmente, pelos ditadores, né? Tem a de 67, que alguns consideram como Constituição, mas foi o famoso emendão, né? O emendão de 69, se eu não me engano, 67. Mas enfim, a gente tem essas e finalmente a gente tem a Constituição de 88. Então, dê uma olhada nas constituições que nós tivemos e o que cada uma traz e tudo. Não é o texto total da Constituição, mas os principais marcos, certo? Então, finalmente, chegamos num assunto recente, né? Não vou dizer novo, mas recente, né? Que eu acho que vocês viram, que é o constitucionalismo contemporâneo. O constitucionalismo contemporâneo, né, o neoconstitucionalismo, ele vai surgir, né, esse movimento social, político, jurídico, surgido ali no pós-guerra, depois de toda a balbúrdia, depois de toda a loucura, ele vai surgir no pós-guerra. E vai influenciar, claro, nos anos subsequentes, a sua concepção. Ele tem alguns marcos que a gente vai ver já, né? Acho que vocês já viram, o teórico, o filosófico e o histórico, mas é importante se ater ao marco teórico, né, que é o princípio da força normativa da Constituição. Isso vai pegar bastante, isso vai ser trazido por Conrad Hess, é uma coisa assim pesada. Por quê? Pesada no sentido bom, pessoal, pesada que vai fazer a galera realmente levar a Constituição, o constitucionalismo, uma coisa mais séria, tá bom? Então, ele tem origem nas Constituições italiana e alemã ali, certo? Vem do pós-positivismo. Então, ali no pós-guerra, vai começando no pós-segunda guerra, essa questão de pós-positivismo, tá? Então, vamos entrar aqui direitinho para a gente entender como é que funciona o constitucionalismo contemporâneo, tá bom? Primeiro, marco histórico.
O neoconstitucionalismo, o constitucionalismo contemporâneo, ele pode ser visto através de um marco histórico, né? Então, ele vem na história da sociedade, na história que nós temos como um todo, após o período da Segunda Guerra. 1947 ali e 49 com aquelas constituições que a gente viu. Beleza. Então, nesse momento, a gente consegue perceber que a gente tem um positivismo muito grande, a gente tem normas muito pesadas, a gente tem normas que elas são perigosas, elas são delicadas, como o artigo 48 lá da Constituição de Weimar, que isso podia suspender poderes políticos. Então, você levar uma norma dessa, né, você seguir uma norma dessa à risca é perigoso, é complicado. Então, o pós-guerra vai ajudar muito os pensadores, os juristas a perceberem esses viés, certo? E tem também a Lei Fundamental de Bonn, né, que foi esse germe do neoconstitucionalismo servindo de paradigma para um novo Estado de Direito. Já daqui a pouco a gente vai ver esses estados, né, o que caracteriza cada estado, o democrático, o de direito, o estado social, mas de antemão já vou passando para vocês que a Lei Fundamental de Bonn, por mais que ela tenha sido essa Constituição, né, uma lei que habilita alguém a fazer uma Constituição, ela traz um paradigma novo, um Estado de Direito. Né? Você tenta trazer direitos, querendo ou não, para a população. Né? Mas lá naquela época, os autoritários fizeram isso para conseguir ganhar essa aceitação popular, né? Legitimar o seu poder de alguma forma. Tá bom? Bom, então esse é o constitucionalismo contemporâneo. Ele vai surgindo ali em meados do constitucionalismo alemão. Pontos principais, né? O que se destaca, tá bom? Eu vou ler e vou dar uma resumida didática. Ó, é uma importância maior aos princípios e valores como elementares do sistema jurídico. Então, assim, você vai ter princípios dentro do ordenamento jurídico, né, que vão orientar, vão gerenciar, vão fazer com que a gente se atente às principais questões, né, e valores também que não podem ser mudados, como o princípio federativo, a gente tem o princípio da soberania, enfim, a gente tem muitos princípios, também no nosso, como nos outros, que são muito importantes. Ponderação como método de interpretação e aplicação de princípios e resolução de conflitos de valores e bens constitucionais. Calma, sei que o texto fica meio assim, mas é bem simples. A gente vai ter agora, além de ter esses princípios que vão orientar a gente vai interpretar algumas coisas através desses princípios. Então a gente vai resolver alguns conflitos, vai resolver litígios, não só com as normas positivadas, mas com os princípios. Os princípios não são normas positivadas, por isso que a gente tem esse pós-positivismo. Agora vamos olhar além da norma. O que mais a gente tem? Né? Então a gente usa os princípios para resolver. Às vezes você tem ali uma questão entre um estado ou outro e não dá para resolver só com normas. A gente precisa de uma interpretação diferente além da letra seca da lei. E aí os princípios entram em ação. Compreensão da Constituição como norma que irradia efeitos por todo o ordenamento, né, condicionando toda a atividade jurídica e política dos poderes do Estado e até mesmo dos particulares nas relações privadas. Então, é essa força normativa que Conrad Hess vai trazer para vocês da Constituição, né, com sua força normativa. A Constituição é uma norma que deve ser seguida à risca. Se eu quero que realmente a Constituição tenha efeitos, que ela seja uma Constituição real, né, que seja uma Constituição que atue na sociedade, eu, enquanto particular, eu preciso me atentar ao que ela está dizendo. Calma, Liz, mas isso fica um pouco estranho porque tu acabou de dizer que não pode se prender ao positivismo, mas que a Constituição... Calma, vamos diferenciar bem tranquilo aqui. Uma coisa é a gente ter essa força da Constituição dentro das relações privadas, dentro do nosso ordenamento jurídico. Porque a Constituição, lembre-se da pirâmide de Kelsen, ela está lá em cima, ela está, né, controlando todo o resto. Mas a gente não pode, ainda que a Constituição seja a superior das normas, a gente não pode ficar só nela, certo? Como assim? Vou resolver uma questão constitucional. Acho que eu não sei se o professor já deu esse exemplo, mas eu vou dar aqui para vocês. Questão de medicamento. Você precisa de um medicamento, você aí, na sua casa, você precisa de um medicamento que é muito caro, você não tem condições de arcar, e aí você pede ao Estado. E aí o que vai acontecer? Às vezes o Estado tem normas que garantem. Tem as normas que garantem, se não me engano, 196 da Constituição, que é a saúde, né? É dever do Estado a prestação à saúde e tudo mais. Qual o problema? Nesse momento, você vai seguir o texto da lei. Mas, para não ficar um desequilíbrio, você vai usar princípios. Tá dando para entender, pessoal? Enfim, resumindo tudo, você tem que se atentar, né? A Constituição ela vai ter esse efeito em todo o ordenamento, mas quando a gente for interpretar a lei, não é só a lei. A gente tem princípios, tá bom? Então, fica essa diferença aí para vocês. Protagonismo do juiz em relação ao legislador na tarefa de interpretar a Constituição. Então, essa interpretação vai ser mais pelos juízes, até porque eles vão julgar a lei, eles vão julgar o litígio, vão julgar o caso concreto. Então, eles que vão usar esses princípios de uma forma imparcial, de uma forma muito lógica, assertiva e racional, certo? E aí,
eles se destacam em relação ao legislador nessa hora de interpretar a Constituição, nessa hora de elencar os princípios. E essa conexão, né, entre direito e moral, a gente começa a aceitar que existe uma conexão entre direito e moral. Vocês viram na disciplina de Ed, nós temos ciclos concêntricos, nós temos ciclos separados. Então o Kelsen trabalha isso, outros juristas também trabalham. Então a gente aceita, realmente existe uma relação entre direito e moral, mas a gente não pode deixar que os dois firem um só, né? Um esteja dentro do outro e tudo. O que fica mais aceito é aquela questão tangente, né? A gente tem ali um momentinho que os dois se encostam. Por isso nós temos regras, né? Nós temos leis que, como o atentado ao pudor, né? Ninguém sai peladão na rua, que é loucura. Mas enfim. Marco filosófico. Aí sim, vamos se prender um pouquinho só a essa questão do positivismo jurídico, esse declínio do positivismo jurídico, certo? Esse marco filosófico do neoconstitucionalismo. É o pós-positivismo. Como assim? Qual a diferença entre positivismo e pós-positivismo? Para mim é o mesmo nome, Luiz. Calma. Pós, obviamente, vem depois. Mas positivismo é o quê? É essa coisa radical. É o que está na lei. É a positivação da norma. Tem que seguir a norma. Mas calma, Calabreso. Também tem outras coisas. Tem princípios. Tem moral. Tem outras coisas para a gente trabalhar. Esse é o marco filosófico. É o pós-positivismo. Vamos deixar esse positivismo radical, essa coisa muito assertiva, muito literal da lei, de lado um pouquinho e vamos começar a trabalhar outras coisas. E esse é o marco filosófico do constitucionalismo contemporâneo, certo? Então, foi uma maneira encontrada pela burguesia de garantir suas pretensões. Olha só, não é só essa questão de você seguir a lei. É também quem é que quer que essa lei seja seguida? A burguesia. Você quer garantir alguma coisa? Você vai seguir a norma. Os autoritários gostavam muito disso. Eles usufruíam desse positivismo exagerado. Tanto é que você tinha o artigo 48 da Constituição de Weimar. Certo? Enfim. Em busca de filosofia. Então aqui tem mais alguns textos para vocês verem. Mas sua decadência é emblemática associada à derrota do fascismo na Itália e do nazismo da Alemanha. Regimes que promoveram a bárbara e sob a proteção da legalidade ao fim da Segunda Guerra, a ética e os valores começaram a retornar ao direito. Olha só, doutrina aí, falando pra gente como é que funciona. Então, é exatamente isso que eu estava dizendo a vocês. Esse positivismo, ele não é só essa questão radical, essa questão aí de ficar preso à ideologia da norma, fixação na norma. É também como se aproveitar disso, né? Muita gente vai se aproveitar disso. E vocês viram isso aí com o passar do tempo. Então, quando ocorre essa declinação, né? Quando finda a Segunda Guerra, começa também, ao mesmo tempo, você ter o pós-positivismo. Então, eles estão ali encaminhando tudo, né, no mesmo patamar. Tá bom? Deu para entender esse marco filosófico, né, do pós-positivismo, bem tranquilo, bem legal. Pode ser que caia uma questão objetiva dessa daqui. Marco teórico. Marco teórico. Aí é realmente aquela questão jurídica, questão voltada à Constituição, ao constitucionalismo. É essa questão da força normativa que eu tinha falado tanto para vocês ali naqueles outros slides. Então ela deixa de ser um documento político, como dizia Carl Schmitt, começa a ter uma força normativa, um caráter vinculativo, obrigatório. Então se tem uma norma constitucional dizendo A, eu vou seguir A, tá bom? Então eu não posso ter assim uma distorção, certo? Como Carl Schmitt fazia, né? Que é a decisão política do povo, certo? Mas no final essa decisão política do povo não era respeitada. Estava a norma, mas não era respeitada. Isso é muito estranho. Então, o Conrad Hess, ele traz essa questão, né, na sua obra, A Força Normativa. Um livro pequeno, recomendo a leitura. Assim, mais pra frente também. Sei que vocês vão estar focados na prova, mas se vocês conseguirem ler, não é um texto tão complicado, certo? Lendo umas 3 vezes dá pra entender. Não, brincadeira, mas dá pra entender e com a leitura bem tranquila. Ele vai falar bastante de como é que funciona esse caráter vinculatório, que tanto o cidadão como a própria Constituição tem que ter essa troca dinâmica, né, de você seguir a lei e a lei ser cumprida, né, por si mesmo, através do cidadão. Então, a Constituição jurídica está condicionada pela realidade histórica, não pode ser separada da realidade. Olha só, é uma interpretação que você não pode tirar a Constituição ali para o plano abstrato e não olhar para a realidade do que está sendo debatido. Então, vai ter essa força normativa. Você vincula a Constituição com a realidade, né? Tem um caráter vinculativo. E é obrigatório por quê? Porque é a lei suprema, né? Entre aspas, é a lei que está ali no topinho da pirâmide jurídica. E ela tem que ser seguida à risca, tá bom? À risca, mas, olha a vírgula, com ressalvas aos princípios, tá bom? Então, é muito isso, um marco teórico, essa força normativa que como a DRS destrincha e tudo mais, tá bom? Então, é isso. Passando, temos mais aí alguns elementos do constitucionalismo contemporâneo, o neoconstitucionalismo. Nós vimos os marcos, agora vamos ver
algumas modalidades diferentes de constitucionalismo. Primeiro é o transconstitucionalismo, exatamente o constitucionalismo transversal, né? Você passa de um ponto para o outro. Como é que funciona? É o fenômeno pelo qual diversas ordens jurídicas de um mesmo estado ou de estados diferentes se entrelaçam para resolver problemas constitucionais. Olha aí, exatamente essa questão bem tranquila. Então você tem o constitucionalismo aqui, brasileiro, melhor, você tem o Estado brasileiro, você tem o Estado americano, certo? Tô assim porque a América do Norte fica aqui, né? Enfim, a América do Sul fica aqui. Vamos deixar assim para ficar igual. Aí você vai ter essa troca, você vai ter essa espelhação. Lembrem-se, Lindbe, né, traz aquela questão de analogia, princípios gerais do direito. Então, às vezes, você olha para outros estados, olha para outras decisões jurídicas e de lá você tira uma inspiração para resolver um caso concreto. Claro, quando você não tem mais normas, quando você não tem mais princípios do direito, quando você precisa de uma analogia, por exemplo, para resolver um caso concreto, você vai ter, né, essa olhada, né? Você vai ter esse viés de olhar para outro estado para resolver problemas constitucionais. Isso é mais para problemas constitucionais, certo? Porque realmente, quando chega aqui em cima e não tem mais nada que resolver, você começa a ter essa influência de outros estados, né? Então você começa a ter uma doutrina num canto, você começa a ter uma doutrina no outro, num país, em outro país, e aí você começa a se inspirar para resolver o seu problema constitucional, caso tenha sido esgotada, né, as formas de resolver o litígio, né? Então, o transconstitucionalismo é muito disso. Você ter essa influência, essa relação de outros estados para resolver problemas constitucionais. É bem simples, bem tranquilo. Pode ser cair como questãozinha objetiva. Essas mais assim recentes podem, não só podem, mas tenho quase certeza vão cair como questões objetivas, certo? Mas não se prendam muito a isso, tá bom? Tentem saber direitinho, pode ser que o professor mude o estilo de prova, tá bom? O estilo de prova que eu digo não é o formato da prova, mas onde abordar cada coisa, tá bom? Bom, constitucionalismo latino-americano. Aí eu lembro até da pergunta do Lucas, né? Que ele pergunta, não, mas é a autodeterminação dos povos. Isso vai ser muito visível mais aqui, certo? Implicitamente, começa a influenciar em outros pontos, né? Trata-se de um aprimoramento do direito constitucional, construção teórica, constitucionalismo de operadores do direito, principalmente direitos fundamentais, né? Ele é fruto de reivindicações e manifestações populares. O que vai acontecer nesse momento aqui? Agora a gente já tem bastante coisa, né? Não só em questão de conteúdo, mas também em questão constitucional. A gente já tem direitos fundamentais e suas dimensões. Primeira dimensão, direitos civis e políticos. Segunda dimensão, políticos, só que agora de uma forma mais específica. Terceira dimensão e a quarta dimensão. Então isso vai aumentando. No constitucionalismo latino-americano, nós já temos essas dimensões, essas esferas de direitos fundamentais bem estabelecidas. E aí vai acontecer o quê? A reivindicação. Agora não adianta mais só o Estado se afastar, não adianta mais eu só ter os direitos de votar e ser votado, não adianta mais só essas questões. Eu preciso agora viver. Eu não preciso só sobreviver dentro do Estado. Eu preciso viver também. E como assim, Luiz? Sobreviver e viver é reivindicação. Agora, alguns movimentos, né, algumas manifestações populares vão reivindicar coisas, certo? Então, você participa de um movimento ambientalista. Agora você vai querer que o meio ambiente seja respeitado, certo? Você começa a ter reivindicações de garantias que às vezes não estão sendo atendidas, ou às vezes você realmente precisa para funcionar. Então você precisa de programas, né, participação no governo ou de políticas públicas que te ajudem a ser inserido na realidade social, né? Você começa a ter essa formação da rede de amparo social. E aí, só pontuando. Então, esse constitucionalismo latino-americano traz a reivindicação, né? Vários movimentos populares, mais movimentos sociais, a comunidade LGBT vai reivindicar seus direitos, a comunidade ambientalista. Então, muita gente vai reivindicar direitos. Precisamos de direitos para ser inseridos e participar da sociedade, certo? Não adianta mais só ter essas questões principais, porque essa questão do Estado não atuar, de a gente ter direitos civis e políticos, são quase que básicos, certo? Agora a gente precisa reivindicar. E o constitucionalismo latino-americano, ele trabalha muito isso, tá bom? Bom, rapidão, agora vamos finalizar e vamos entender um pouco. Direito constitucional e Estado de Direito. Finalmente, chegamos no ponto que a gente vai entrar de cabeça no direito constitucional. A gente entendeu todo o constitucionalismo, certo? Eu vou abordar isso nos próximos dias melhor, mas aqui é uma revisão, porém a gente vai começar a entrar no direito constitucional como um todo. Técnica jurídica, como é que funciona o controle de constitucionalidade, o que é uma Constituição, e começa aqui. Então a gente entendeu todo o constitucionalismo para esse momento a gente entender como é formado o Estado. Como é que ele se forma, o que é um Estado de Direito,
que é um Estado democrático, um Estado social, um Estado democrático de direito. Tem diferença. E a gente vai ver aqui agora rapidão, né? Acho que vocês já viram também. Bom, é basicamente o que tem no material de vocês, no roteiro, mas eu trouxe de uma forma mais didática e mais dinâmica para a gente ir trabalhando aqui. Então, depois de ter visto todo o constitucionalismo, nós começamos a entender a criação do Estado, né? Como ele se forma, o que tem dentro dele, além dessa forma que a gente conhece hoje. Nós temos, por exemplo, num Estado de Direito. Primeiro, o que compõe o Estado, né? Aquela coisa que a gente já viu lá em Ed, né? Elementos formais, materiais e, enfim. Agora, no Estado de Direito, né? Não é mais um Estado, é um Estado de Direito. O que ele tem? Supremacia da Constituição, superioridade da lei e separação dos poderes e garantia de direitos fundamentais. Para um Estado ser de direito, ele precisa disso tudo. Bem interessante. E isso corrobora com a Constituição. Olha que interessante. Enfim. Então esse é o Estado de Direito. Ele tem esses 4 elementos aqui principais, tá bom? Beleza. Esse é o Estado de Direito. Então tem a supremacia da Constituição, formal ou material, certo? Nunca as duas. Ou é formal ou é material. Lembrem, ó. Vocês o inglês influenciando aqui. Então, vamos usar o nosso de exemplo? Estado brasileiro. Digamos que o Estado brasileiro seja só um Estado de Direito. Ele vai ter a supremacia da Constituição. E qual é essa? A formal. Beleza? Então, o Estado de Direito brasileiro, por exemplo, seria com a supremacia formal. Ele vai ter uma superioridade da lei, Constituição acima, né, no patamar, e separação dos poderes. Então, a gente tem esses 3 elementos. Check, check, check. E, por último, garantia de direitos fundamentais de primeira dimensão, né, civis e políticos. Então, Estado de Direito aí. Bacana. Vou ficar usando sempre o nosso Estado como exemplo. Agora, o que nós temos hoje, né? Um Estado democrático de direito. Esse é literalmente o nosso Estado brasileiro. Nós temos os mesmos elementos do Estado de Direito, aqueles lá, superioridade da lei, supremacia da Constituição, separação de poderes e garantia de direitos fundamentais de primeira dimensão. Esses são os elementos do Estado de Direito. Agora, nós vamos ter tudo isso que a gente tinha no Estado de Direito, mas para ele ser democrático, nós temos os direitos políticos. Para coisa de errozinho de digitação, era para ser segunda dimensão, certo? Mas garantia de direitos fundamentais de segunda dimensão, no caso, com enfoque em direitos políticos. Direitos políticos, direito de votar, de ser votado, participar ativamente das relações políticas. Aí é democrático, porque o povo também participa das relações políticas. Beleza? E aí é o nosso. É bem o nosso. Estado social e democrático de direito. Olha só, destaca-se agora o social e democrático. Então, os mesmos elementos do Estado democrático, certo? De direito. Tanto é que o finalzinho, né? Tá aí de direito. E direitos sociais, né? Direitos econômicos, culturais, enfim. Então, esse vai ser a formação do Estado social e democrático de direito. E o Estado constitucional contemporâneo, né? Outra teorização, outro tipo de Estado que a gente tem. Bom, nós vamos ter os mesmos elementos lá do Estado social, vamos ter dignidade da pessoa humana, força normativa da Constituição e democracia material. Aí nós vamos ter um Estado contemporâneo. Então, erros de digitação, mas a gente sabe que é o contemporâneo, certo? Pessoal, creio que findamos aqui isso, perfeito. Bem rápido. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida ou se podemos resolver o questionário agora bem rápido para vocês entenderem como ir resolvendo as questões na prática, né? Aproveitar tudo que eu falei aqui, né, para vocês, tudo mais, e eu vou abrir aqui o questionário para a gente resolver bem tranquilo. Fiquem à vontade, tá bom? Que agora é com vocês. Pronto, acho que tá todo mundo conseguindo ver, né? Bem bonitinho, bem tranquilo. Vamos lá. Vamos bem rápido. Vamos começar pelas subjetivas mesmo, certo? Pelas discursivas, que é como vocês teriam que abordar. Então, por exemplo, primeira questão aqui. Explique e diferencie as teorias de separação de poderes de John Locke, Montesquieu. Lembra que eu disse? Então, alguém consegue diferenciar para mim agora? Sem medo de errar. Só hablar aqui comigo. E aí? Vamos diferenciar aí Locke e Montesquieu. Qual é a diferença? O que muda aí de um para o outro? Não muda nada? Pode responder tanto pelo chat e tudo mais. Ninguém, pessoal. Ninguém. Vocês estão... É porque vocês sabem tanto que não querem responder ou...
vamos lá. Lembrando, qual é a diferença? Vou ajudar vocês. Qual é a diferença entre Locke e Montesquieu? Primeiro, né? O Locke é do constitucionalismo inglês e o Montesquieu é do francês. Mas e a teoria da separação de cada um? O que vai diferenciar? Ninguém sabe me dizer? Sem medo, gente. Sem medo de errar, sem pressão. De verdade, aqui é um momento pra gente, certo? Se vocês não falarem nada. Bom, olha aí, o Dalton falou. Isso, perfeito, perfeito. Tá ótimo, é exatamente isso, né? Citando aí os poderes, que tem o executivo, o legislativo, o judiciário, tá perfeita essa resposta. E aí, como é que tu diferenciaria o Locke pro Montesquieu? Pô, na verdade... Não. Calma, Dalton. Na ideia do Locke tinha... Não, calma. Esse daí é o do Montesquieu. Montesquieu é que ele tem os três poderes harmônicos e equilibrados. Aí é a pegada. É o que a gente tem que saber diferenciar pra não... Não, tranquilo. Tu trocou o nome? Era pra ser o Montesquieu ao invés de Locke? Tu tava pensando no Montesquieu e tu escreveu Locke. Não, de boa, então tá pronto, tô pronto. Querendo ou não, tu acertou, cara. É isso mesmo, o Montesquieu é isso aí. Só o nomezinho tá errado. Mas, se você estava pensando no Montesquieu, é o que importa. Então é isso, Montesquieu traz essa questão dinâmica, equilibrada. E diferenciando do Locke, o que vai mudar? Muda alguma coisa, não muda? Quando vocês vão respondendo, vou só pegar uma água, tá, pessoal? Vão respondendo. Rapidinho. Pronto, foi mal. Bom, mas aproveitando, a resposta do Dalton é basicamente isso. A do Locke é aquela que você fala. Perfeito. Perfeitíssimo. Exatamente. Com as palavras do professor ainda. É exatamente isso. Ninguém ia interferir no outro, né? Você tinha essa distinção. Eles não eram harmônicos e... não eram harmônicos, mas eles eram bem independentes e tinha, né, essa questão do quê? Poder federativo. É o que mais vai mudar, né? Você vai ter um poder federativo ao invés de ter um poder judiciário e o legislativo ele vai ficar, tipo, no topo de tudo. Mas essa é a diferença. Vocês têm que saber diferenciar direitinho. Para diferenciar, como é que você responde? É só dizer assim, ó, resumindo, né? No Locke, você tem executivo, legislativo e judiciário, três poderes, e tu pode usar essa expressão que é perfeita, três aquários hermeticamente fechados. E o Montesquieu, ele também tinha três poderes, mas você tinha um judiciário, né? E eles tinham um sistema de freio e contrapeso. Olha aí. Perfeito. Bacana. É isso mesmo. Vocês estão muito bem, pessoal. É realmente saber diferenciar, né? É aquela coisa mais teórica, mas a gente sabe diferenciar pelas características e pelo conceito em si. Mas vocês estão abordando de forma excepcional. Uma resposta dessa já estava bem legal, uma pontuação bastante interessante na prova. E agora, aproveitando aí, vocês lembram aquela supremacia que eu tanto falei, supremacia material, supremacia formal da Constituição, aquela coisa que eu bati muito na tecla? Qual é a diferença, né? Ou não tem diferença entre supremacia formal e material da Constituição? Isso aqui, acho que em um parágrafo vocês conseguem resolver. E eu tô aqui ajudando vocês também. Lembre-se, constitucionalismo inglês, Magna Carta, vai lembrando aí.
É isso. Mas vou ajudar vocês, ó. A supremacia material, rigidez sociopolítica e a formal técnico-jurídica. Começando aí. Mesmo que você não coloque esses termos, essas nomenclaturas, vocês conseguem resolver. É só dizer que a supremacia formal é essa dificuldade, né, que a gente tem de fazer o quê? Né? É isso que ele vai querer cobrar. Você pegar os conceitos e trabalhar, né? Deixa eu só ver aqui. Vocês podem ir respondendo aí. Calma. Só não vou esperar muito por conta do nosso horário. Mas fiquem tranquilos, porque eu quero saber também se vocês têm dúvida, né? Se vocês não sabem diferenciar, se vocês têm algum conceito que não ficou tão fixado, ficou difícil. Não, tá perfeito, tá perfeito. Eu sei, eu levo em consideração que vocês fizeram rápido. Essa questão das supremacias eu conheço os termos, mas sei efetivamente como explicar os conceitos. Mas qual seria a dificuldade? Seria tipo assim, dizer o que é cada um? Isso, perfeito. Cadê? A supremacia formal seria rigidez técnico-jurídica. Isso. E a material sociopolítica. Mas assim, não vamos perder tanto a nomenclatura, é mais o conceito mesmo. Tipo, tu não saberia se aprofundar no conceito, é isso? Ó, vamos lá. É tipo assim, cara, é literalmente, é porque o nome ele ajuda. Por que é rigidez, né? Ele bota esses dois nomes para poder ajudar. Ó, a supremacia formal, beleza. Aí, rigidez técnico-jurídica. É literalmente uma técnica jurídica mais rígida. A rigidez dessa supremacia é a técnica jurídica. Qual é a técnica jurídica, né? O mecanismo, o meio que eu preciso para alterar a Constituição, mexer na Constituição, né? Porque ela tem a supremacia lá, formal. Só que para mexer nesse texto constitucional, eu preciso fazer alguma coisa? Eu não preciso? Como é que funciona? E a supremacia formal, ela trabalha isso. É tipo assim, você precisa de um meio, de um processo, né? Para alterar. Então a emenda à Constituição, ela comprova, a nossa emenda à Constituição atual, ela comprova essa rigidez, né, técnico-jurídica, a supremacia formal, porque você precisa de todo um processo da emenda, para mexer no texto constitucional, emendar, entendeu? Então a rigidez técnico-jurídica seria isso. E a sociopolítica já é o contrário, você não precisa desse rito tão dificultoso, mas é sociopolítico, olha os nomes eles ajudam, né? Os nomes é mais para vocês entenderem direitinho. O sociopolítico é o que? A sociedade, né, com a política ali misturado, que é mais difícil. Você já tem uma common law tão bem estabelecida que para mexer nisso vai ser mais complicado, porque as pessoas não vão querer, não vão aceitar. Deixa eu ver o que botou. Pois é, bem autoexplicação. É porque você. Alguns termos você só vai entender na autoexplicação. Mas é bacana, é interessante. Então essa é a diferença, você não precisa se estender muito, tanto é que dá para responder só dizendo isso. Tipo, que tem um texto mais difícil de alterar, você precisa de um rito e tudo mais, a Constituição está acima de tudo. E na material, né, supremacia material, ela tá, mesmo que ela esteja em um patamar igual, né, de uma lei ordinária, ela tem uma rigidez da sociedade. A sociedade vai gerar, né, dificuldade para você mudar. Calma. Ó, Lucas, calma. Não, tá legal, tá ótimo, abordou os conceitos com muito interessante, mas não tenta se misturar muito com La Salle, entendeu? Esses ainda não. Ainda não. Já que eu digo assim, daqui a algumas semanas, né? No próximo mês a gente vai começar a estudar a Constituição, vamos ver Fernando La Salle, vocês já estiverem vendo, né? Mas nesse momento é só essa questão conceitual mesmo. Mas tá legal, é isso mesmo. É porque o La Salle também vai influenciar nisso. Só que não é que ela não possui um poder real na sociedade, entendeu? É mais a questão de como você altera, como você mexe na Constituição,
entendeu? Como é que essa Constituição ela é rígida, entendeu? Aí para você mexer no texto dela, você precisa de um processo dificultoso ou é um processo fácil, entendeu? É bem essa questão aí conceitual mesmo. Mas tá legal, ajusta só essa questão aí, mas tá ótimo. Eu sei que também, por conta do tempo, você respondeu bem rápido. E a material não seria tão isso, entendeu? É mais essa questão de como alterar. É sempre como mexer no texto da lei. Porque essa supremacia da Constituição, ela diz muito respeito a literalmente, essa visão que a gente tem do ordenamento jurídico. Então, a gente tem aqui a pirâmide e no topo a Constituição. Ela é, né, considerada a lei suprema, a supremacia. Ela tem essa supremacia de, né, mexer com todo o ordenamento. E essa supremacia, ela ganha essas duas formas, ou formal ou material, né? Ela ganha esses dois vetores, ou formal ou material. Seria tipo civil e common law. Muito bem, é muito influenciado por esses dois tipos, a civil law e a common law. Em países de civil law, é muito mais comum você ter a supremacia formal e em common law a supremacia material. Perfeito, você também pode diferenciar nesses dois sistemas, né? É isso mesmo. Você pode até citar como exemplo para complementar, certo? Então eu vejo que a questão é mais um conceito ou outro, mas se está dando para entender, se está legal, vocês podem responder na outra questão, né? Que fala assim: explica o que foi a Magna Carta e alguns direitos e instituições que surgiram a partir dela. Lembra que eu disse, quando a gente estava aqui na revisão, que a gente pode ter alguma questão desse tipo, né? Que vai pedir para dizer o que ela foi e alguns direitos e instituições. Então vocês não precisam se prolongar tanto. É mais explicar, tentando trazer características e o contexto principal, né? Que o que foi a Magna Carta, né? O que foi isso? Foi um acordo entre o clero e a nobreza. Eita! Foi um acordo entre o clero e a nobreza que fez o quê? Né? Qual era o viés ali, entendeu? Aí é isso que o professor quer. Ele quer que você vá explicando suas palavras, mas se atentando às características, né? O que foi trago ali pela Magna Carta. E também você tem que citar alguns dos direitos e instituições. Citar 2 ou 3 aí de direitos e instituições, aqueles que eu botei lá no slide, bem bonitinho. Que mais tarde eu vou mandar no grupo, certo? Eu também vou mandar no grupo. Não vou deixar só no Drive, mas eu vou mandar no grupo. Esse aqui está completo agora. E aí eu mando para vocês. Mas agora, se você vai responder agora. O que é a Magna Carta? Não precisa ser muito extenso, né? Por conta do tempo também. Que é para a gente resolver as de verdadeiro ou falso, que são bem interessantes para vocês treinarem. Mas explique com as palavras de vocês bem rápido, bem sucinto, bem objetivo, o que ela foi e direitos e garantias, né? Ou direitos e instituições que ela trouxe. O que seria aí? Pode citar só um exemplo aqui no momento, mas lá na hora vocês citam mais. Pronto. A Magna Carta foi o primeiro documento que veio para limitar o poder do Estado e instaurar direitos. Perfeito! Bacana, não tinha dado perfeita resposta. É isso aí mesmo. Aí depois tu cita só os direitos. Fala aí, ó, não tem mais prisão arbitrária, agora a gente tem tribunal do júri, tem uma formação rudimentar do parlamento. Tá ótimo. Essa aí, o comecinho já ganhou uns pontos aí. Tá? Se fosse, né, lá pra já ia ganhar uns pontos bacanas, explicou direitinho. E depois tu ia citando aí os exemplos. Aí vamos ver o que o Lucas botou. Bacana. Bacana, pronto. Como direitos podemos citar a impossibilidade de prisões arbitrárias. Calma. É que ele pede garantias, né, aqui na questão. Pede garantias, desculpa, direitos e instituições, né? Mas peraí, dever, calma. Isso. Deveres, alta classe. Um termo ou outro ali não vai ser tão prejudicial, mas a ideia geral que vocês estão trabalhando é essa. Tá perfeito. A ideia geral é essa. Tá ótimo. O documento lá de 1215, firmado entre clero e nobreza, né, alta classe, na sociedade na época, que impede esse poder, né, do soberano. Né? Você traz limites ao soberano. E é isso.
Aí também nós vamos ter o quê? Vedação às prisões arbitrárias, nós vamos ter um habeas corpus implícito, vamos ter tribunal do júri, vamos ter essas instituições. Tá ótimo, é isso mesmo. Como eles podem citar, a impossibilidade de prisões arbitrárias. Perfeito. Aí, passando aqui para a quarta questão, né? Depois a quinta para a gente poder passar para as objetivas e encerrar o GED. Mas sem pressa, sem pressa. Só para vocês verem que não vamos passar de meio-dia, né? Que eu sei que todo mundo aqui quer almoçar. Aí, ó. O que é chamada... Pronto. É o que eu falei lá naquela hora, né? Por isso que eu trouxe para o slide, trouxe aqui para vocês, com uma forma bem incisiva, dinâmica, didática, o que é a teoria dos poderes implícitos, reconhecida nos Estados Unidos a partir do caso McCulloch vs. Maryland. Essa questão ela pode puxar um pouco mais, mas o importante, vou orientar e vocês podem trabalhar aí a resposta de vocês. O que vocês precisam fazer? Dizer o que ela é primeiro, certo? Dizer, não, o que é essa teoria dos poderes implícitos, certo? Aí vamos lá lembrar. Cara, é porque temos uma Constituição, a Constituição estabeleceu metas, certo? Mas é só isso. O que mais eu tenho, né? Eu preciso de alguma coisa? Quando eu vou passar a meta para um ente federado, é só isso mesmo? Como é que funciona, certo? Aí, quando ele fala, a partir do caso McCulloch vs. Maryland, vocês tentam exemplificar, só usar o próprio caso como exemplo. Então, vocês falam, não, a teoria dos poderes implícitos é isso, e no caso de McCulloch vs. Maryland, foi possível ver por conta disso, disso, disso. Então, eu recomendo vocês verem alguns vídeos no YouTube sobre esse caso, certo? Tanto esse como do Dred Scott, para vocês ficarem mais familiarizados, certo? Entenderem bem a fundo o que aconteceu. Mas aí, o que vocês me diriam assim agora? Sem medo aqui. Sem medo de errar. De fato, o momento de errar é agora, galera. Isso aí. Estou olhando o celular, gente, mas é porque é muita coisa, mas eu tô aqui com vocês, só esperando a resposta. Vamos ver aqui a resposta. Teoria dos poderes diz respeito à função da Suprema Corte que defende a Constituição. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Não, ó. Vamos lá. Não tá plenamente errado, mas vamos só ajeitar aqui as ideias. Cara, porque realmente são muitas teorias, né? São muitos conceitos para vocês abordarem. Eu sei que tem as outras disciplinas, né? Vocês estão vendo penal, civil. Como é que funciona? É que essa teoria dos poderes implícitos, ela não é tão difícil, vou até abrir o slide, só que ela demanda vocês entenderem essa relação. Não sei se esse exemplo, deixa eu abrir aqui o slide, se esse exemplo foi muito complicado, se esse esquema que eu fiz ficou complicado ou se dá para entender a partir dele. Então vamos trabalhar isso bem rápido, porque eu não quero que vocês saiam daqui tipo, com os conceitos trocados, não entendendo nada, porque eu me preocupo bastante com a aprendizagem de vocês, certo? Então, ó, bem rápido. Vamos ver aqui. Mais alguém vai responder? Enquanto eu olho esse negócio aqui, peraí. Mais alguém vai responder, mas pode ir respondendo, que depois eu avalio a resposta e tal. Mas, gente, eu tô aqui, eu não tô julgando se estão errado ou certo. Eu tô aqui pra ajudar a vocês terem, né, conhecimento bastante pra quando chegar na prova ficar clean. Ó, tive tua resposta, Lucas. E não fiquem com medo ou chateados por terem trocado uma coisa ou outra. Isso é besteira, gente. Às vezes nem eu certo tudo também. Todo mundo aqui é acadêmico. Ó, nesse sentido, como é que acontece? Não é que as Supremas Cortes vão ter função de defender a Constituição. O que vai acontecer? Olha esse esquema aí. Olha bem para o esquema.
Como é que funciona? Cara, teve o caso do Código Vermelho, ele é o seguinte. A Constituição, nessa nova Constituição dos Estados Unidos de 1787, ela vai falar o seguinte. Em algum ponto ali, ela estabelece o seguinte. São 7 artigos, né, se eu não me engano. Aí ela vai trazendo ali a criação de um banco. Né? A gente precisa de um banco para arrecadar os recursos e ficar ali mais para o monopólio da União. O que vai acontecer? Então, a gente tem essa meta, que é a criação do banco, né, e de conseguir dinheiro. E a União, né, através da Constituição, então a Constituição fica ali como principal, tá vendo? A Constituição bonitinha. Ela vai ficar aqui como principal, bem bonitinha, tá bom? Então, o que vai acontecer? Tem uma meta. A Constituição tem uma meta para a União. Digamos que essa meta A é a criação de um banco. Vamos criar um banco. Beleza. Aí, para os estados é o quê? Arrecadar dinheiro. Não vamos precisar município, só esses dois aqui tá bom. Para os estados é arrecadar dinheiro e trazer para a União, certo? Para ficar tendo essa troca entre eles dois. Beleza. Entendi. Aí tem que respeitar, né, a Constituição, dizendo as normas e tudo mais. O que acontece? Para que eu possa botar uma filial, que foi o que aconteceu no caso, uma filial aqui nos estados, eu preciso do quê? Meios necessários, eu preciso de recurso, eu preciso de um dinheiro. É tipo assim, eu vou criar um banco agora, toma. Mas o que tem nesse banco? Tem estrutura, tem dinheiro, eu tenho um capital inicial para girar, para emprestar, para pagar uma conta, para pagar um imposto? Não tenho. Eis o problema. E aí, lá no caso do Código do Maryland, a gente não tem. Então os estados estão se virando para conseguir trabalhar tudo isso. E aí que acontece o problema. Então, quando foi ajuizado o caso e tudo mais, chegou não é que a Suprema Corte ela faz isso, entendeu? É porque chegou na Suprema Corte, pra tu entender melhor, Lucas. Quando chegou na Suprema Corte, ela olhou assim, cara, realmente não faz sentido, né? Não tem como eu estabelecer uma meta para o Estado, por exemplo, e não dar um recurso, não dar um meio, porque o Estado ele vai ter, ainda que tenha autonomia, ele não vai ter aquele poder todo, ele não vai ter tanto recurso como a União tem, entendeu? E aí quando passa, tem esse problema. Então, ao invés de tu dizer que ele é de fato aquela decisão, ele vai ser, não é a função, né, das Supremas Cortes, ele vai ser uma decisão, né? Essa teoria, ela vem da decisão que estabelece isso, né? Que quando uma Constituição estabelece uma meta, tu pode escrever realmente desse jeito. Não que o teu esteja totalmente errado, mas para melhorar essa ideia, entendeu? Porque pode ser que seja descontado o ponto. Tu pode estabelecer o quê? Foi uma decisão da Suprema Corte, né? Que estabeleceu o quê? Quando a Constituição, documento lá, aqui. Quando a Constituição estabeleceu uma meta para um ente federado, ela tem que dar os meios necessários, entendeu? Então vamos trabalhar a seguinte ideia. A Constituição estabeleceu a meta para a União criar um banco da União, certo? Só que ela também tem que criar filiais. Mas a União ela tem todos os recursos, tem tudo bonitinho. Beleza, então ela cria um banco dela, né, a matriz lá na União, e agora ela vai estabelecer a meta também para os estados. Então, estados, vamos pegar aqui, pegue aí essa filial e comece a gerenciar. Mas cadê os recursos? Tá aí o problema, entendeu? Então é nesse momento aí, nessa troca. Deu para entender direitinho? Só pode deixar, Ana, vou liberar sim, pessoal que teve que sair, tranquilo, vou liberar os slides, e aí vocês podem dar uma olhada. Deu bom, né? Então tranquilo, é bem assim, e aí tu vai usar mais o caso como um exemplo. Então, dá uma lida, tanto no caso, mas dá uma lida também também nos materiais, mas dá uma olhada também na internet, tem alguns vídeos bem didáticos, bem bacanas que falam sobre. Bem legal entender esse caso. Deixa eu só ver se consigo guardar de novo. Pronto. Então vamos bem rápido aqui, a última, né? Que é Carl Schmitt. Essa aqui é uma das mais tranquilas, por mais que Carl Schmitt seja algo recente para vocês. Ela é uma das mais tranquilas, por quê? Porque o Carl Schmitt, ele é literalmente dois conceitos. É só diferenciar dois conceitos que ele traz. Que pode ficar meio assim, a gente pode ficar meio bananado, porque são conceitos que não são tão fáceis de entender de primeira, né? Aí o que acontece? Ele pede aqui a diferenciação entre a Constituição e as leis constitucionais. Isso aqui é bem tranquilo. Por quê? Porque o Carl Schmitt, né, ele vai... É sempre você ter essa visão. Qual é a visão do Carl Schmitt? É sempre ali trazer uma legitimação para quem está no poder, né? Do poder autoritário. Então, como é que funciona? A Constituição, para o Carl Schmitt,
ela é essa decisão, né, fundamental, essa decisão política fundamental de um povo, certo? Então, nesse sentido, tudo que está na Constituição vem ali do povo, né? Foi o povo que decidiu, foi o povo que legitimou, foi o povo que deu a voz àquela Constituição, certo? Mas as leis constitucionais, elas têm outro viés, elas têm outra faceta. São essas normas que derivam, né, da Constituição. E elas podem ser alteradas, elas podem ser adaptadas ao longo do tempo. Basicamente isso. Bem tranquilo. Acabei dando a resposta para vocês. Mas é para vocês entenderem isso, entendeu? É só pegar esse conceito de Constituição que o Carl Schmitt tem, lei constitucional, e dizer exatamente isso. Só dizer, ó, Constituição para o Carl Schmitt é isso, mas e leis constitucionais é isso aqui. Questão aí só de comparativa mesmo, certo? E tem a sexta. Principais características da Constituição, certo? Claro que aqui vocês iam precisar de uma resposta detalhadinha, bonitinha, mas eu pergunto para vocês, soltem aí. Quais as características principais da nossa CF88? O que vocês acham? O que vocês acham? Quais são assim, as características principais da Constituição Federal? Lembre das constituições, dos momentos aí que a gente teve, que é bem interessante. Acho que eu termino meio-dia aqui com vocês. É o tempo que a gente resolve as dúvidas. Mas sem pressa, sem pressa. Aqui é para vocês não saírem com dúvidas, certo? Nem com conceito trocado, coisa do tipo. Tá bom? E as assertivas vocês vão ver que é bem tranquilo. E aí eu vou pedir bastante ajuda de vocês, se vocês também quiserem né, acelerar na hora das assertivas. A gente vai trabalhando. Eu pergunto, vocês marcam e a gente vê, né, se errou, se acertou e o que está errado em cada um. Isso aqui é um treino para a prova, certo? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Bom, podem só listar, gente, a questão essa questão aqui de principais características da Constituição, vocês podem só listar e dizer, ó, tem isso, entendeu? Mas lá na hora vocês trabalharem uma argumentaçãozinha. A Constituição de 1968, também conhecida como Constituição Cidadã, né, trouxe, aí vocês vão trabalhando os pontos principais. Então, exemplo, você tem democracia, né? Você tem um voto, né? Agora que é um voto democrático, secreto, universal, periódico, olha aí. Eu tô dando a resposta. Então é isso, é muito essas características mesmas aí de democracia, né? De Constituição Cidadã que ela pega. Ninguém vai tentar responder. Que aí a gente passa para as assertivas, certo? De VOF. E fica tranquilo para vocês. Que é só dizer verdadeiro ou falso. Artigo com supremacia formal, voltado dos direitos fundamentais, ali, bacana. Perfeito, perfeito. Aí tu só ia destrinchar, dizer, não, normativa por conta disso, supremacia formal por conta... Mas é exatamente isso, Direitos fundamentais, bacana, princípio da dignidade da pessoa humana, tá ótimo, tá ótimo. Essa resposta nem ocupa tanto espaço, vocês podem fazer em 2 parágrafos, ou um parágrafo bem desenvolvido, mas é abordar essas características mesmo principais. Tá bacana, eu tô gostando de ver. É basicamente isso, mas também tem, né, os detalhes. E já a gente vai ver o gabarito bem rápido para vocês verem aí. Tem um gabarito também. Eu vou mandar isso aqui, esse questionário na revisão para quem não tiver com tanta praticidade de acessar o Drive. Eu vou mandar os slides também, né, ajeitadinhos. E qualquer coisa podem ir tirando dúvida comigo até de noite. Aí depois é isso. Vamos lá. Bom, gente, eu vou ter que passar um pouco, né, porque nos resta 5 minutos. E nesses 5 minutos a gente pode resolver. Então eu vou pedir por gentileza que os restantes aqui nosso dia de revisão me ajudem, né? Se tá verdadeiro, se tá falso, não tem problema errar, porque quando e se vocês errarem, a gente vai saber o que errou e na memória corrige, beleza? Então, vamos lá, por favor, também para encerrar nosso chat. Quem quiser, né, almoçar e tudo mais. Esse momentinho final aqui para a gente trabalhar juntos, bem dinâmico. Eu tô aqui com vocês e para vocês. Vamos lá. Vamos aproveitar e ver aqui.
A Constituição inglesa tem como característica a supremacia formal, caracterizada com rigidez sociopolítica. E aí, galera, isso daí tá certo, isso daí tá errado, verdadeiro ou falso? Bem rápido. Sem medo de errar, sem medo de ser feliz. O que vocês marcavam? Toma, FFF, exatamente. Muito bem, alright, let's go. Não é, né, característica de supremacia formal. Não palavrinha de nada. É material, que a gente já viu aí nas outras questões. Bacana, vocês estão afiados. O NEO-B. O neoconstitucionalismo apresenta como marco histórico o pós-positivismo. E aí? Tá estranho, tá bacana. A gente viu o constitucionalismo contemporâneo. Opa, nem vi, Lucas. Só um minutinho. Vão respondendo aí enquanto eu olho essa resposta do Lucas. Perfeito. Tá perfeito. É que eu leio rápido, eu já vi aqui por cima, tem abordando tudo direitinho, dava pra fechar essa questão. Eu não tenho certeza, mas irei de ver. Vamos lembrar. A gente viu agora, nesse instante, o neoconstitucionalismo, né? Quais são os 3 marcos? Histórico, filosófico e teórico. O que cada um traz? Vamos trabalhando. Às vezes é mais uma questão de associar, né? História. Associa com o que nesse momento aí? Trabalha. Pensa. Mas, qual é a resposta? Qual é o veredito dos meus nobres aqui? Calma, que essa daqui foi da... Tá, o Lucas falou V. Interessante. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dou-lhe duas. Que assertivo, vocês vão ver que é bem bacana, bem... O professor ele vai muito botar uma coisinha ou outra ali pra trocar, né? Vamos lá, qual o problema? Essa daqui tá F, tá falsa. Infelizmente, galera, ela tá falsa. Não tem problema, porque, cara, é assim mesmo. Trocou um termo, a gente fica naquela coisa. O que aconteceu? Marco histórico, qual é o marco histórico? O pós-segunda guerra. Não é o pós-positivismo, certo? Temos até aqui no nosso slide. Vamos ver aqui. Só um minuto. Segunda guerra, olha só que engraçado. Cadê? Teria que ser uma constituição. Pois é. O marco histórico é o pós-segunda guerra. Até aqui estava certo. Mas positivismo não. O pós-positivismo, ele é o filosófico. Lembrem-se disso. Que é filosofia, né? Filosofia do direito. Acho que alguns aqui já fizeram. Filosofia do direito, você tem um positivismo, aí você tem um pós-positivismo, que vem, né? É porque eles são muito parelhos. Mas o pós-positivismo, ele vai falar, vamos deixar de lado essa radical positivação da norma, seguir a norma literalmente o que está escrito. Vamos trabalhar uma coisa diferente, princípios, certo? Uma doutrina assim mais diferenciada. Então esse é o marco filosófico. Pós-positivismo igual marco filosófico. Marco histórico, pós-segunda guerra. Entendeu? Com a lei fundamental de Bonn e outros, né, detalhes que a gente viu. Constituição de 67 se classifica como promulgada, pois foi criada através de Assembleia Constituinte. E aí, o que vocês acham dessa questãozinha? Vamos lá, VVF. Vamos lá, então tivemos a divergência. Nosso querido Fábio falou que é falso, Lucas falou que é verdadeiro e Alexandre falou que é verdadeiro. Vamos ver. E aí, Constituição 67, ela foi promulgada, pois foi criada através da Assembleia Constituinte. O que acontece? Essa assertiva aqui, só beber uma aguinha porque a garganta tá seca. Por mais que ela tenha sido promulgada pelo Congresso, alguns autores vão dizer que ela foi outorgada porque ela não foi elaborada por uma Assembleia Constituinte. Ela não foi elaborada através de uma Assembleia Constituinte. E nesse caso ela está falsa, certo? Se dissesse através de um Congresso Nacional, até ia. Mas a Assembleia Constituinte não. Porque a Assembleia Constituinte tem aquela diferença. Tem uma diferença entre a Assembleia Constituinte e o Congresso. Porque a Assembleia, ela traz um momento ali que você vai ter um cargo temporário, né, para os representantes políticos, para eles estabelecerem a Constituição e tudo mais, e depois se encerra, né, e renova o mandato de outra forma. O Congresso Nacional, na verdade, você tem os políticos já eleitos e tudo mais. Ela está falsa? Resumindo, ela está falsa por causa desse nome aqui, Assembleia Constituinte, certo? Porque ela se classifica sim como promulgada, mas através de Congresso Nacional. Beleza? Então, se atentem a isso. Segundo a classificação ontológica de Carl Loewenstein, uma constituição normativa é aquela que é capaz de conduzir o processo político de poder de um... Não sei se devem saber essa diferença, né? Lassalle, tanto é que vocês até responderam algumas com esses pensamentos. Tem Lassalle, tem Carl Schmitt, tem Carl Loewenstein, tem Conde Hess. Muito bacana, então. E aí, o que vocês acham? Segundo a classificação ontológica de Carl Loewenstein, uma constituição normativa é aquela capaz de conduzir o processo político de poder de um Estado.
Interessante aí. Essa classificação ontológica de Lowenstein. Então, V, né? Marcaste como V. Exatamente. Constituição normativa é aquela capaz de conduzir o processo político de poder de um Estado. Isso mesmo. Perfeito. Mas tem um detalhe. Deixa eu ver aqui. Bom, essa questão está verdadeira. A Constituição normativa é aquela que é capaz de conduzir o processo político de poder de um Estado. Isso mesmo. Bom, Constituição de 1937, conhecida como polaca, se caracterizou pela inspiração em regimes autoritários e pela implementação do federalismo orgânico. Eita. E aí? Essa assertiva está correta ou não? O que vocês acham? Se não estiver, a gente explica o porquê. E se estiver também. Respondam. VOF, rapidão pra gente ir finalizando. O que vocês acham? O que vocês acham? Bacana. F, provavelmente. Opa, o Fábio acho que é verdadeiro. Olha só, temos uma divergência. A Constituição de 37, conhecida como Constituição Polaca, se caracterizou pela inspiração em regimes autoritários. Até aqui tá certo. Até aqui ela tá certa, certo? E pela implementação do federalismo orgânico. O que é federalismo orgânico? Né? Tem esse detalhe, vocês precisam saber. Ela tá verdadeira. Porque o federalismo orgânico, ele diz muito respeito a essa questão... Ele diz muito respeito a essa questão do federalismo mesmo, assim, do federalismo por centrífugo, fuga do centro. O federalismo orgânico, ele mexe com essa questão. Então ela tá certa, principalmente por conta que ela fala que está inspirada em regimes autoritários, né? Então, eu sou polaco por regimes autoritários, então ela tá certa. O federalismo orgânico é só outra nomenclatura, acho que vocês não estavam sabendo, outra nomenclatura para esse federalismo centrífugo, né? Por segregação. Centrífugo ou por segregação. Vamos lá, a Constituição de Weimar foi a primeira Constituição a criar um sistema de bem-estar social, estabelecendo também direitos fundamentais de primeira e segunda dimensões. E aí, certo ou errado? Tá, tudo bem, tudo bem. Vamos, tá chegando ali no finalzinho. Pronto. Galera, realmente é verdadeiro. Calma. Por quê? Porque ela diz literalmente o que a Constituição de Weimar vai trazer de diferente no constitucionalismo alemão ali em 1919, né? Ela foi a primeira Constituição a criar um sistema de bem-estar social. Perfeito, ela faz state. E ela também estabelece direitos fundamentais de primeira e segunda dimensões. Para não ficar confuso, os direitos fundamentais de primeira dimensão são os famosos civis e políticos, né? Os de segunda dimensões são aqueles direitos sociais, né? Os direitos sociais, trabalhistas e tudo mais, certo? E ela traz. Tá bom? Então é isso aí, ela estava super corretinha. Não teve nenhum erro. Você sabe realmente quando a questão não está errada? Quando você vê que ela faz um link entre duas coisas, né? Por exemplo, ela fala que é de bem-estar social e ela linka também assim, ó, também direitos fundamentais de primeira e segunda dimensões, certo? Então, para vocês irem bem nas assertivas, eu recomendo vocês separarem. Por exemplo, tem uma vírgula aqui, ó. Vocês separam e analisam. Até aqui tá certo? Tá. Então, vamos continuar lendo. Aí se você vê que daqui para cá também tá certo, aí tá certo. Ou se estiver errado, certo? Uma dica legal que eu uso bastante, pelo menos para mim funciona, não sei se vai funcionar para vocês, vocês resolverem as assertivas, né? Tenta separar, tá? Então, por exemplo, essa daqui. A Lei Fundamental de Bonn, ok, criada logo após a Segunda Guerra Mundial, estabeleceu a primazia do princípio da dignidade humana, que deve reger todo o ordenamento jurídico. Então, utilize essa técnica de separando, olhando tudo bonitinho, ver se está de acordo com a realidade ou não. E aí vocês me dizem se está verdadeiro ou falso. Criada logo após a Segunda Guerra Mundial, estabeleceu a primazia do... Vocês vão de verdadeira e tá corretíssimo. É isso mesmo, pessoal. Verdadeira. Perfeito. Foi criada após a Segunda Guerra, trouxe a DPH e também essa DPH tem que reger todo o ordenamento jurídico. Pronto, muita atenção agora, estamos quase indo para os finalmente. A Constituição Brasileira de 88, né, lembrem-se da nossa querida CF, foi feita por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita exclusivamente para criar o texto constitucional. E aí, está certo ou está errado? Para ver se ela está certa ou não. E vocês me dizem. F.
Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bem. Na música é assim que eu gosto, vocês estão afiados. É isso mesmo. Por que tá errado, né? Vocês podem até me dizer. Essa aqui, ó, Assembleia Nacional Constituinte e eleita exclusivamente para criar o texto constitucional, que não foi o caso, né? Na verdade, a gente teve a Assembleia Nacional Constituinte e depois de criar o texto constitucional, eles continuaram o mandato e tudo mais. Bacana. Uma de constitucionalismo contemporâneo. O transconstitucionalismo possui como principal característica a valorização da natureza como sujeito de direitos? Interessante. Será que isso é o transconstitucionalismo que a gente viu hoje ou não? Né? Me digam aí o que vocês acham. Só o nome, entendeu? Por isso que eu digo para vocês sempre quebrarem os conceitos. Ó. O transconstitucionalismo ele é aquela questão, né, transversal entre países que você se inspira para tomar as decisões constitucionais. Enquanto que no constitucionalismo latino-americano você traz a natureza como sujeito de direitos. E aí você traz as reivindicações que eu tanto falei naquele momento, beleza? Trouxe até o slide para facilitar, eu trouxe até o roteiro para facilitar. Quis abrir aqui para vocês, certo? Bom, e a última. Apesar de ter sido convocada por emenda constitucional, a Assembleia Constituinte que deu origem à Constituição da República de 88 pode ser considerada como exemplo da manifestação de um PCO, Poder Constituinte Originário, né? Lembrando que ele é autopoético, ilimitado quanto ao conteúdo e incondicionado quanto à forma, né? Mas e aí? Verdadeiro ou falso? Bom, é isso mesmo. Ela tá verdadeira, né? Porque apesar de ter sido feito por emenda, foi a Assembleia Constituinte, deu origem à Constituição da República, é sim uma manifestação do PCO, gente. PCO, né, que se forma ali aquele momento constituinte, que todo mundo vai trabalhar junto para criar uma Constituição. Pronto, e é isso. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar essas 3 últimas com vocês, por conta do horário, tá bom? Vocês fazerem em casa com calma, mas elas seguem a mesma linha de raciocínio, tá bom? E qualquer coisa podem procurar até umas 8 da noite e tudo mais, que eu vou estar por aqui, assim, digamos, nas redes sociais, e vocês podem falar comigo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa e tudo mais, beleza? Olha sim, mais tarde. E hoje eu vou dar frequência para todo mundo, tá bom? Por conta do horário e tudo mais, extrapolei. E para quem veio também, né, que eu vi aqui. Mas é isso, pessoal. Eu vou encerrando por aqui, tá bom? Vou encerrar a gravação.